Fala pessoal, Latos falando. Vamos lá pessoal, vamos para mais um Falando Francamente. Hoje a gente tem um convidado super especial aqui, acho que o cenário traz muito isso. Queria agradecer o André Perfeito, economista, amigo de longa data aí, já participou de muita coisa com a gente da Latos, participou da Summit e outros bate-papos aí. Um prazer ter você aqui. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Eu estava brincando aqui antes que eu estava tentando tirar um sabático, mas o Brasil não deixa, né? Tipo, eu queria ser economista na Suécia, porque lá é tranquilo. Aqui no Brasil, olha, tiro porrada e bomba todo dia. E a vida de economista não é fácil, não é fácil, né? não é fácil mesmo. E tô aqui com o meu querido Luan Aral. Participando aqui, ajudando nos debates e... Vamos com tudo. Bom, já vamos começar logo esquentando a coisa aí. E esse início de ano, esse início de governo aí, qual que é a visão do André para o Brasil com um novo governo, né? Até uma eleição um pouco polêmica, né? Vamos dizer assim, né? Com candidatos polêmicos, um ex-presidente que acabou não conseguindo se reeleger, que é novo no Brasil, né? Assim, muito parecido com a questão do Trump também, que tentou e não se reelegeu também, apesar de os dois são muito parecidos, né? São alinhados em algumas ideias e tudo. E acabou voltando aí o Lula, né? E qual que é a sua visão para o mercado e tudo mais, né? Acho que muita gente achou que ia ser o caos do mundo para o mercado e tudo, e a gente está percebendo que não está bem assim, né? Bem, vamos lá, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente porque a gente vai ter que tratar de alguns temas aqui, né? Política, economia, né? As intersecções entre isso, sempre é um tema bastante árduo, né? Para dizer o mínimo. Mas o que eu queria colocar, a primeira provocação, o meu trabalho não é estar certo. O meu trabalho é tentar descobrir antes da média a opinião média das pessoas. Então, a minha opinião pessoal, propriamente, não vou dizer que é irrelevante, mas assim, tem que ser sempre pensada na chave de tentar antecipar o movimento do que os outros estão pensando. Mas existem duas opiniões, a do economista e a do... Sempre. Eu nunca falo o que eu acho propriamente, no sentido de que falar o que eu acho, dependendo da audiência ou do que está sendo proposto ali na fala, é inútil. No caso de cenário macroeconômico, eu vou falar algumas coisas que propriamente é a minha leitura. Perfeito. Mas eu acho que tem, até fica aqui o convite, né? Entrem nas minhas redes sociais, né? @perfeito com PH. Alguém tinha pego já o perfeito com F, então o meu perfeito é PH ali. E aí tem o meu Telegram lá, você entra no Instagram, e tem o meu cenário de 2023. Eu lancei um cenário propriamente, apesar de eu não estar em nenhuma instituição hoje em dia eu estou com minha consultoria falando, eu fiz questão de escrever um cenário até para organizar meu pensamento do que eu acho que vai acontecer em 2023. Então vamos lá, para responder e não enrolar mais depois de tantos preâmbulos aqui. Eu acho que vai ser um ano que não vai ser bom, vai ser muito bom, do ponto de vista econômico e do mercado de capitais. Eu vou tentar explicar isso rapidamente. Eu já ia mandar um porquê aqui, né? Não, então, explicar exatamente a leitura disso que é importante. É o seguinte, eu acho que 2023 vai ser bom por dois grandes vieses, dois grandes aspectos, né? De um lado, tem uma certa herança benigna que o Lula está herdando do Bolsonaro, né? Obviamente, o ministro Fernando Haddad vai falar de tudo ruim que tem. E, de fato, parece que tem umas coisas bem estranhas que aconteceram ao final, ao apagar as luzes do governo Bolsonaro. Mas existe uma série de discussões sobre uma série de fatos, na minha opinião, não é uma discussão, de coisas que estão encaminhando e que o Lula vai pegar em 2023, o Lula e o Brasil, né? 23 e 24 pelo menos. Então tem uma certa herança benigna, que é um conjunto de evidências que eu acho que sugerem que a gente vai crescer bastante. E de outro lado, tem uma análise minha, que é essa mais política talvez, que eu acho que o governo, particularmente o Fernando Haddad, ele não vai ser heterodoxo, ele vai ser heterogêneo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, ele não vai ser nem ortodoxo nem heterodoxo. Ele vai ser um pouco dos dois o tempo todo, né? Na conjunção desses dois, né, desses dois aspectos, né, a gente começa agora a derivar alguns pontos que eu acho interessante. Vamos pegar primeiro dessa certa herança benigna que eu coloquei. E para falar disso, vou ter que falar rapidamente. Economista é um saco, né? A gente tem que falar um pouco da teoria por trás, né? A despeito de toda a polarização que a gente viu recentemente, né, basicamente você tem dois tipos de abordagens ou de economistas, né? Você tem um economista que é do lado da oferta e um economista que é do lado da demanda, né? Falando rapidamente como funcionam os dois. Um economista do lado da demanda, que seria o mais heterodoxo, mais petista, né, mais para esse lado, o que ele tenta fazer? Ele tenta subir a demanda. Na hora que sobe a demanda, obviamente sobe o consumo. Na hora que sobe o consumo, sobe a produção. Na hora que sobe a produção,
cai a ociosidade da indústria, na hora que cai a ociosidade da indústria, o empresário é levado a investir. Somos todos felizes. Né? Qual o problema desse ajuste do lado da demanda? É que ele necessariamente é inflacionário, porque como ele vai ter que puxar o limite da produção lá para cima para cair a ociosidade, isso necessariamente está estressando o tecido econômico. Dá para perceber isso facilmente. Então, ela tem uma característica, um componente que é inflacionário, porque a sinalização que você quer dar para o mercado justamente é que os preços estão subindo. Logo, você que está produzindo, sai correndo para produzir porque você vai conseguir pegar mais dinheiro. Esse é do lado da demanda. E você tem um economista do lado da oferta, que é entendido como ortodoxo, liberal, Paulo Guedes, né, em linhas gerais, que ele tenta fazer o ajuste da seguinte forma. Né? No Estado, ele diminui o consumo do Estado, sai cortando o gasto. Por que ele faz isso? Porque ele é um sádico? Não, não é por isso. É porque quando ele corta o consumo do Estado, ele faz duas coisas simultaneamente. De um lado, ele libera mercados para a iniciativa privada, por exemplo, Correios. Não quero mais essa porcaria, faz vocês aí. Eletrobras, qualquer coisa. Né? Façam vocês. Mas, simultaneamente, a curto prazo, quando ele diminui o consumo do Estado, né, você diminui a demanda. Na hora que diminui a demanda, diminui a inflação. Na hora que diminui a inflação, caem os custos de produção. Na hora que cai o custo de produção, aumenta a margem de lucro. Na hora que aumenta a margem de lucro, o sujeito investe. Repara que esse ajuste do lado liberal, ortodoxo, do lado oferta, ele é um ajuste necessariamente no longuíssimo prazo. Né? Tanto é que eu achava um absurdo, justo eu, ficava defendendo o Paulo Guedes e o Bolsonaro, porque eu falava assim, é um absurdo teórico vocês exigirem crescimento a curto prazo. O sentido de um ajuste desse tipo é justamente tentar fazer ajuste a longo prazo, não no curto prazo. Que é um padrão do liberalismo. É isso que é o liberal. O liberal é isso. Por quê? Porque ele acredita que você tem que realocar os recursos de tal sorte que tenha maior eficiência. Como faz isso? Através da iniciativa privada. Como você faz? Aí começa o jogo todo. E muito do que foi feito nos anos do Bolsonaro, do período Paulo Guedes, para não falar, porque o Bolsonaro dizia que não entendia nada de economia, então eu vou falar que é do Paulo Guedes mesmo. Né? Vão começar a surgir agora. Por exemplo, foi feito o BR do Mar, que lida com cabotagem, a questão toda do saneamento, o Saxida, que é um economista que o pessoal mais à esquerda odeia de paixão, por assim dizer, né? Só falam mal dele o tempo todo. A quantidade de coisas que eles fizeram microeconômicas, que, de novo, muita gente vai falar que o Lula, que adjetivo eu posso já ter sorte, né? Que nem ele teve outros períodos, eu estava falando antes, né, Lato, antes de começar aqui, né? E ele teve, de novo, muita coisa vai começar a funcionar no governo dele. Quer ver um outro exemplo dessa certa herança benigna que eu falo no texto? Então fica aí de novo o convite para vocês entrarem. Depois a gente deixa vamos deixar aqui na inscrição para o pessoal dar uma olhada. Foi feita a reforma, a reforma trabalhista. No primeiro momento, isso não gera emprego. Quem fala que gera emprego reforma trabalhista, no curto prazo não gera. O que acontece é que, dependendo das combinações de capital-trabalho, começa a gerar um impulso. No primeiro momento, o salário cai, e você tem um processo de queda. É que também, durante esse período, a gente teve uma pandemia no meio do caminho, né? Não dá para também limpar, deixar assim tudo bem fora do atípico, do típico de qualquer coisa que a gente possa dizer. Né? Teve esse negócio que é bem evidente também, que atrapalha você fazer uma análise mais limpa, por assim dizer, das ações e consequências do que o Paulo Guedes fez. Mas olha só que interessante. A reforma trabalhista liberou o mercado. Nisso que liberou o mercado, no primeiro momento não tinha demanda, logo não tinha por que contratar mais ninguém. Enfim, aquela desgraceira toda que a gente viu, porque faz parte do sentido do ajuste em alguma medida, né? Várias aspas aí, porque teve a pandemia no meio do caminho. Só que o que a gente viu nos últimos dados do mercado de trabalho, a gente está vendo dados. O CAGED é um pouco mais complicado de ver, porque teve algumas alterações metodológicas, mas mesmo que você não queira ver o CAGED, ver a taxa de desemprego da PNAD. Está caindo. É verdade, tem muito trabalhador que não é CLT, que é... Enfim, é tudo verdade isso. Mas a principal variável que eu olho, que eu acho que também indica um crescimento maior para esse ano, é a massa salarial. O que é a massa salarial? Quantidade de dinheiro, é a quantidade de dinheiro na mesa. Né? O IBGE faz uma estimativa de quanto é o conjunto de salários ou rendimentos habituais. Não estou nem falando que tem uma diferença entre habitual e efetivo. Então, o cara tem um rendimento, de repente pingou R$600 de auxílio, aumentou dele. O habitual ignora isso, ele só vê quanto habitualmente você ganha de fato. Está subindo 12% acima da inflação em 12 meses. Por quê? Porque você teve um ajuste violento no mercado de trabalho, só que agora entrou num ritmo bom. Isso daí vai virar aumento de consumo das famílias no ano que vem. No ano que vem não, minto, esse ano já, né? Então existe uma certa herança benigna
que eu tenho certeza que meus colegas mais à esquerda, até petistas, vão odiar ao falar isso, né? Eu até soltei esses dias no Twitter, falei, não, tem uma herança benigna. Herança o quê? De 33 milhões de fome, né? Gente morrendo de fome. Eu nem gasto meu tempo com isso, porque assim, é não entender minimamente do que eu estou falando, né? O que eu estou falando é tentar ajudar a pensar alguns impulsos. E, de fato, você teve esse daí. Então, isso é uma parte da coisa que eu acho importante para pensar o PIB de 2023. Né? Mas acho que você trouxe vários pontos ali. Acho que você nem entrou ainda no fator Estados Unidos, Não. fator China, que é super importante. Acho que dá para a gente entrar em breve nesses pontos. Mas você citou que, assim, eu vou usar um termo aqui que acho que o Lula é rabudo. Não falei isso. Tá aí o adjetivo aí. Tradução simultânea. Isso. Mas eu acho que é pela segunda vez ainda. Porque quando ele pegou o país depois do Fernando Henrique, ele pegou um país que, em teoria, claro, ele galga para ele todos os benefícios, claro, tudo, claro. mas um país que já estava caminhando, que o grosso já tinha sido resolvido, vamos dizer assim, né? Algumas então coisas estavam encaminhando para acontecer, né? Te interrompendo, mas eu concordo com isso daí. Estava caminhando para acontecer. E tinha uma outra coisa. O sentido do ajuste da implementação do Plano Real também era um ajuste que depois... Todo mundo conhece a história bonita, né? Da moeda hiperindexada, o RV, os gênios. E são geniais mesmo. Todos os founding fathers do Plano Real... Foi uma teoria brilhante. E, olha, eles devem ter passado noite com frio na espinha, porque podia dar muito errado. Podia dar muito errado, mas assim, eles conseguiram. Só que você teve uma segunda fase do Plano Real, que foi uma questão de ajuste fiscal muito forte. Tanto é que surgiu um monte de greve, enfim, aquela briga política. Só que isso aí traz uma vantagem. Qual que é a vantagem que tem a ver também com essa certa herança benigna que estou falando? É o seguinte, a boa notícia é que está ruim. A base de comparação... vai crescer o PIB 2022? Vai, só que se você pegar a série desde 2014, né? Quando a Dilma está saindo, começa a cair o PIB, né? Ele começa a querer subir com o Temer e vai para a pandemia. Cai, sobe de novo. Só em 2021, a gente chegou no patamar que era em 2014. Tentem parar para pensar isso. É 7 anos que o Brasil parou. Então, cresceu alguma coisa agora... A brincadeira que eu faço é quase uma ilusão estatística. Né? Cresceu. Cresceu não cresceu, né? Porque estamos anos parados. Então, concordo contigo que lá no Lula 1, né, ele pegou um plano real que já tinha feito o grosso do ajuste, mas como a base de comparação era muito baixa, ele conseguiu engatar algumas coisas e foram indo. Eu acho que o maior risco de 2023 é o Lula achar que está lá em 2002. Tanto é que o pessoal fala muito, o mercado em si, fala que assim... O piloto não foi tão bem no Lula 1, vamos dizer assim. E agora o momento é outro, até possivelmente melhor do que aquele momento. A pergunta é, e o piloto? Melhorou? Então, quando eu falo, eram 2 eixos, né? A certa herança benigna e o ajuste heterogêneo, né? Que não é nem heterodoxo nem ortodoxo. No final, eu acabei não fechando o raciocínio. Eu faço uma brincadeira sempre, que é o seguinte. O problema do Bolsonaro é que ele briga com todo mundo. E o problema do Lula é que ele não briga com ninguém. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, a grande habilidade, a grande questão central do Lula é que ele é uma pessoa de criar consensos. É isso que ele faz o tempo todo. Que é o político real. Exatamente. Profissional, né? Tanto é que tem muita gente que reclama isso dele, que ele é meio macunaíma, né? Que é meio sem caráter, que ele faz pacto com qualquer um, né? Do Boulos com o Renan, enfim. É do jeito dele. Mas isso daí implica dizer outra coisa, né? Que ele vai seguir o manual... que todo político, eu ouvi falar isso esses dias, quando você entra na política, eles te dão um manual, né? É uma capa verde com azul e tal. E dentro desse manual diz o seguinte, se você quer se reeleger ou eleger sucessor, você fica os 2 primeiros anos quietinho para gastar dinheiro no último ano. Né? Qualquer prefeito de interior sabe disso, né? Fica quieto, não faz nada, no último ano começa a pintar meio fio, consertar semáforo, asfalto, é isso. E o Lula vai fazer isso. Então, para falar do piloto de 2002 e agora, ele vai fazer isso que ele fez lá em 2002. Vamos lembrar, né? 2002 ele entra em 2003. Ele já colocou o Meirelles de cara, subindo a taxa de juros. Imagina. Rapaz, olha, imagina, o PT entra a primeira vez, banqueiro central que não era nem independente, foi ele que indicou, ele que deu, né? Tanto é que recentemente, né, teve até uma discussão que ele falou do Banco Central, ele cita o Meirelles, e de fato, ele colocou o Meirelles lá e subiu a taxa de juros na cara de todo mundo. Ele cita que é impossível o Roberto Campos Neto ser mais
independente ou mais autônomo do que o Meirelles no governo dele. Ele está querendo mostrar o track record dele, faz parte. Eu não acho que isso daí necessariamente é uma... Mas não é uma sinalização que ele tem intenção, porque ele citou que assim, o Banco Central não é independente, é autônomo. Então, mas olha, de novo, eu posso estar completamente errado, mas o Lula ele adora fazer essas coisas, né? Porque, vamos também ser franco, né? Muito franco aqui, estamos no canal de pessoas que vivem, orbitam no mercado financeiro. Eu não quero dar spoiler, mas a maioria de nós somos bolsonaristas. Não estou falando que é minha posição pessoal, mas assim, nitidamente o mercado tem um viés mais de direita, não necessariamente bolsonarista, muitos são bolsonaristas. Mas você fala no quesito do mercado financeiro ser mais capitalista, e isso leva... Então leva uma ideia de valores que são vinculados a um ajuste mais liberal, não tem problema. Então existe um ranço natural, por assim dizer, entre uma visão do Lula, que é uma visão mais distributiva ou redistributiva, de alguém que entende que o que importa é livre iniciativa, é normal. Então, aqui de novo, né? Esses dias eu arranjei briga de novo com o pessoal mais à esquerda que me segue, falando que a Bolsa não caiu logo depois do 8 de janeiro, fortemente, porque o mercado fez uma análise muito simples. O Lula vai cair? Não. Por que eu estou falando isso? Porque quando se trata de dinheiro, volta ao que eu falei no início, minha opinião pouco importa. O que o nosso trabalho é descobrir antes da média a opinião média das pessoas. Mas voltando ao Lula de 2000... Não só a opinião, como a ideologia também, né? É relevante. Porque mercado financeiro, afinal de tudo, a gente precisa entender o que acontece para ver qual o reflexo e como eu ganho dinheiro com isso. Exatamente. A política é um péssimo conselheiro financeiro. Um péssimo. Não, vou fazer isso porque agora vai. Não, porque não tem... Assim, por isso que eu apresentei aqui algo que é bastante trivial em curso de economia, explicar o que é um ajuste do lado da oferta e da demanda. Por isso que o Sun Tzu, Arte da Guerra, né, ele falava que existia formas ortodoxas e heterodoxas de fazer ataque. No fundo, ele brincava que tem que ser heterogêneo, tem que usar ortodoxia quando tem que ser ortodoxo, heterodoxo quando tem que ser heterodoxo. O que é um ataque heterodoxo? Usar espião em vez de um ataque direto, por exemplo, uma das coisas que ele fala. Mas fora esses livros de autoajuda meio exagerado que o pessoal usa às vezes. Mas voltando para qual o risco, o Lula deu sorte lá, concordo contigo, acho que é isso mesmo. Mas o maior risco que eu acho que tem hoje é o Lula achar que as condições são muito parecidas do que eram lá em 2002. Por que eu falo isso? Eu acho que naquela época foi melhor para ele do que vai ser agora, no seguinte sentido. Ele conseguiu colocar o pobre no orçamento, que é o grande argumento dele. Né? Quero colocar o pobre no orçamento. E foi essa proposta que ganhou das urnas. Né? É isso que tem que ser feito. Dura até hoje, né? Fazer isso de forma sistemática, fazer reforma tributária que seja mais progressiva e não regressiva, enfim. Né? Mas como ele fez isso lá em 2003 e diante? Ele fez um aumento sistemático do salário mínimo. Essa foi a estratégia, uma parte importante da estratégia. A questão é que em 2002, 2003, se você pegar naquele momento da história, a China estava exportando deflação de bens industrializados, ou seja, todo ano você comprava celular mais barato e melhor. Era isso que acontecia. Se você pega a inflação acumulada naquele início, você tem uma alta muito pequena de bens industrializados. Então o que aconteceu é o seguinte, ele pôde subir o salário mínimo, o que vai bater em serviços, que é intensivo em mão de obra, né? O custo de mão de obra sobe, o serviço sobe. Ele conseguiu subir serviços sem impactar o IPCA cheio, porque ele tinha um orçamento inflacionário para aquilo. Existem essas condições hoje em dia? Resposta, não. Se ele resolver subir o salário mínimo na porrada, vai ter um resultado líquido de inflação. Ponto. Entendeu? Esse é o maior risco que eu acho que ele corre. Esse ponto é... Eu tenho avisado sempre que posso as pessoas que eu conheço em Brasília. Tipo, não faça desse jeito, porque vai dar ruim, né? Então, basicamente... Rapidamente, só para não perder o fio, mas basicamente ele já anunciou que vai subir o salário mínimo, né? E aparentemente é 1º de maio, que é um dia simbólico. Dia né? do trabalho e tal. Dia do trabalho, simbólico para eles aí. Então, e aí? Não, é um problema, vamos ter que mapear, vamos ver qual é o tamanho do impacto total. É que a gente está no momento também agora, que eu acho que assim, o mundo vai ser um pouco mais comportado que a inflação, de forma geral, não só o Brasil. Não vai dar para fazer que ele fez lá em 2003. Eu continuo achando. Se ele tentar fazer via salário mínimo, vai dar ruim. Vai dar inflação, se ele subir muito forte. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso Banco Central fez um trabalho hercúleo. Né? O Campos Neto realmente ele tem muita independência, porque ele levou para 2% a taxa de juros e levou para 13,75%. Só que eu queria avisar muitos que estão nos ouvindo que não é porque você sobe a Selic no Brasil que cai o preço do petróleo no mercado internacional. A relação causal não é essa.
Importante deixar claro. É importante deixar claro. Não é assim que funciona o sistema de meta de inflação. Antes o Campos Neto estava sozinho, agora tem todos os outros bancos centrais do mundo ajudando. Mas o que você colocou, que ele vai aumentar agora o salário mínimo, eu acho assim, quer fazer isso desse jeito? Tá bom, mas vai ter que fazer outras coisas para segurar. Por exemplo, não vai poder fazer gasto fiscal muito mais forte, nem nada disso. Então, assim, vamos ver qual é o mix. Como eu acho que o Lula é politicamente muito, que adjetivo eu posso usar, hábil, né, para fazer as coisas, acho que ele vai comportar isso. Mas esse é um risco que... E outro risco que eu vejo muito grande também, antes de entrar aqui, se quiser voltar e te falar isso também, é o uso do BNDES. O que é o problema do uso do BNDES? Foi muito criticado lá atrás, a ideia de campeão nacional, etc. E tal. Não vou nem entrar no mérito em si dessa tese de investimento, porque tem prós e contras, é uma discussão danada. No final a gente fica muito triste porque tem evidências que foi mal usado. Né? Gente que não precisava, etc. E tal. Não vou também entrar no mérito disso. Fomentou quem já era fomentado. Então, enfim. Mas tudo bem, vamos deixar isso daí para lá. O problema é que, se você vê lá o mercado de capitais até 2008, era uma coisa. Hoje, a quantidade, se você vai entrar no site da Ambima, fica aí também a sugestão para vocês que estão nos assistindo, e ver a quantidade de FIP, FDIC, FI, a indústria de fundos cresceu violentamente. É algo assim de 300 milhões para mais de 9 bi. Assim, isso em esses últimos anos, eu estou falando. Então é o seguinte, o BNDES tem que ter. Na Alemanha não tem tem 3 bancos de investimento. Tem que ter. Os Estados Unidos usa a compra governamental para incentivar a economia. Né? Falando agora com mais franqueza, a gente tem que deixar... Uma coisa que me irrita muito no mercado, a gente quer ser a santa do puteiro toda hora. Né? Não pode, porque... Não, o mundo inteiro faz. Agora é o seguinte... A indústria de capital brasileiro cresceu de tal forma que, se eles utilizam o BNDES recriando a TJLP, porque hoje é TLP, ou seja, fica colado na Selic, se eles reeditam a TJLP e cortam ela fortemente, uma série de brasileiras e brasileiros que se dedicam fortemente a avaliar risco, capital, etc., que é uma indústria que é importante, pode desarticular. E não tem como você criar um país de primeiro mundo se você não tiver uma indústria de capital que vai ser... amigo, você quer fazer um shopping center? Vem cá, tá bom, qual é o teu business plan? Tá, legal. Mas é meio longe de uma estrada, não gostei. Vocês querem fazer o quê? Quero fazer uma torre comercial em Uberlândia. Sei lá, gostei, tem um plano bom aqui, toma aqui, vamos fazer um FII para esse negócio. Você precisa, porque o BNDES não tem como abarcar tudo isso. Então, esses 2 riscos, o salário mínimo e a questão de juros, que são as coisas mais me preocupam. O resto... Mas aí você quer sim. Perfeito. Eu ia entrar até em BNDES, usar os bancos públicos, inclusive o próprio BNDES. Essa é a premissa do governo lulista, né, que a gente viu lá atrás. O cenário é bem diferente, mas muito diferente mesmo. A gente teve uma pandemia, a pior pandemia da história. A gente tem, apesar dos pesares, uma guerra rolando entre Rússia e Ucrânia ali que pode voltar à tona a qualquer momento. Está meio de lado, mas pode voltar à tona. A premissa do governo é incentivar a demanda, colocar dinheiro na mesa, colocar dinheiro para a população numa escala talvez maior do que o esperado. Isso não estaria afetando diretamente esse dinheiro na mesa, deixando ele perdendo valor com o passar do tempo? Por que eu estou dizendo isso? A gente viu lá atrás o pobre consumindo, com dinheiro fácil. Só que agora, se a premissa dele é essa e ele não pode fazer isso porque o cenário é outro, quais são as alternativas de crescimento para um PIB 2%, 3%, 4%, o que, de repente, tem uma parte dos economistas acreditando? Qual a alternativa dele sem impactar, de repente, o cenário de inflação, sem impactar diretamente o mercado interno? Isso eu estou excluindo todo o cenário externo, tá? Depois a gente pode entrar nisso e trazer com mais clareza. O cenário externo é importante, né? Pra gente com certeza, depois. Com certeza. Ele vai fazer isso. Vou explicar que o Lula vai fazer. As alternativas, de repente. O economista é insuportável, o nosso ego, é impressionante. Mas o que ele vai fazer é o seguinte, porque o mercado financeiro é extremamente individualista, não pensa no social, não tem coração, etc. Vai ficar falando isso, etc. E tal, vai falar porque deixaram pra gente uma bomba desgraçada aqui, que vai dar o trabalho todo. Por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo um grande hedge para ele não fazer nada muito forte na parte fiscal. Ponto. Nossa, mas ele tá fazendo esse jogo. É óbvio que ele tá fazendo esse jogo. Ele vai ficar xingando todo mundo. Herança maldita. Herança maldita. Mas usaram também. É normal, mas assim, ele vai fazer isso. Vai atacar um empresário. Tá vendo, vocês não tem coração, não tem alma. Por quê? Porque aí ele passa uma imagem. O Lula é um negociador. É inacreditável. Isso daí é uma coisa que me deixa chateado com todos nós da indústria financeira. É inacreditável que em 2023 a gente não tenha entendido o Lula ainda.
Assim, é de uma ingenuidade nossa. O cara negocia. Desde quando ele era sindicalista. Ele ficou conhecido dentro do mundo empresarial porque ele era o cara que negociava. Tanto é que tem pessoas mais à esquerda do Lula, né, que viveram com ele, que chamavam um apelido bastante jocoso para o mundo sindicalista, que é pelego. Né? Falavam que ele era pelego. Pelego, para quem não sabe, é uma manta que fica entre a sela e o cavalo. Né? Isso que é o pelego, né? Que ele fica amortecendo, né, as tensões. Né? Não estou querendo dizer... Eu sei que o presidente Lula nos assiste, eu não estou querendo ser delicado com o senhor. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ele negocia. Ele está fazendo esse jogo. Ele, de novo, o mercado é todo surtado. Que bom, porque isso daí dá para ganhar dinheiro, né? Dá para ganhar dinheiro esse negócio. Tem lacunas aí. Lacuna, você entra e vai, não tem problema. A gente pode falar de mercado de capitais, eu acho que vai ter um evento político que pode dar uma estressada aí nos próximos dias, tem que ver também, né? Mas eu acho que o jogo dele é um pouco esse. Sim, concordo que é um risco, mas eu acho que não é ele desse jeito, sabe? Ele não vai fazer isso tão forte. Ele vai aumentar o salário mínimo, porque durante o período do Bolsonaro, eu até fiz esse cálculo recente, de novo, está no meu Instagram também, quem quiser ver lá, teve crescimento zero ao longo do período do Bolsonaro em termos reais. Ele vai aumentar alguma coisa ali. Sim. Né? Quer ver, só para começar a falar de um número de PIB, né? O mercado está com 0,78, estou com 2,10 de PIB esse ano. Caramba, André, como você está com tanto isso? Se você pega o consumo das famílias, eu falei lá do rendimento da massa salarial subindo, etc. e tal. Se você pega o gasto do governo, todo mundo viu as notícias no final do ano passado, né, que as universidades públicas estão quase fechando. Né? Se o governo federal voltar a comprar papel higiênico, já aumentou o consumo do governo. Não é impressionante isso? É impressionante. Para comprar o básico. Já fez o impulso ali, aí eu começo a fazer as... Por isso que eu estudei, mas, enfim, ficou apresentando os números. Né? Qualquer coisa que crescer, a base de, por isso que a boa notícia é que está ruim. A base de comparação é tão baixa que qualquer coisa que você colocar já cresceu 2. A gente nem falou de projetos habitacionais ainda, né? Imagina. Então, até um ponto que eu quero entrar já nisso aí. Eu só quero voltar um pouquinho na questão do salário mínimo. Vamos lá. Tá? Bom, pelo menos tudo está direcionado para que tenha um aumento, até porque é uma promessa de campanha. Sim. Né? Assim como é uma promessa de campanha, a faixa de isenção de IR, né, para 5 mil. E existe também, já se ventilou, claro, o mercado estressou com isso, eles meio que recuaram um pouquinho, que é a questão de mexer na reforma da Previdência. Sim, tem essa discussão. Você acha que uma coisa funciona sem a outra? O que eu quero dizer? Lembrando que muita coisa é indexada pelo salário mínimo, né, inclusive a Previdência. Então, em teoria, se um aumento de salário mínimo é um aumento de gasto, se eu não me engano, na casa de 370 milhões por real que aumenta por ano, né, que dá no custo para a máquina do governo. A pergunta é, eles vão tirar isso da onde? Já que pensam em aumentar a isenção, a faixa de isenção, subir para 5 mil, e se eles vão mexer na Previdência, porque aí fere fiscal. Então. Um Haddad que está ali tentando entender o que está acontecendo e ver como que ele faz para poder diminuir o déficit, né? O Lula, ele prometeu aumentar, prometeu isenção de 5 mil. Se ele precisar fingir que não deu. Porque a culpa do mercado financeiro. Ele vai meter a culpa em alguém. Eu acho que alguém que pode estar me ouvindo que é mais petista vai falar, você está falando que atacando o presidente. Não é isso. Ele é hábil. Ponto. Assim, nós no mercado de capitais, a gente até pode discutir política, tiver um bar aqui embaixo, nós três, a gente enche a cara e começa a discutir o que é melhor para o Brasil. De novo, a gente não está aqui para discutir o que é melhor para o Brasil, necessariamente. O que a gente está aqui para discutir são os outcomes possíveis dentro de um tipo de personalidade, tipo de jogo que se pôs. Do jeito que você colocou, formulou a questão, é verdade, está intricado. Reforma da Previdência, a questão do salário mínimo, né, e por aí vai. A questão da Previdência, o Lupe falou que não tinha déficit, ele já tomou Fica esperto do governo, né? Você não vai falar desse assunto sem caminhar. A questão me parece que eles vão fazer, eles vão mexer na tributação. Essa reforma tributária, que é do Bernardo Api, que deve ser votada já no primeiro semestre, vai buscar realmente tornar mais progressivo a tributação no Brasil. Isso quer dizer que você não precisa aumentar necessariamente a carga tributária. Só de alterar a composição disso, você já libera uma série de mercados. Então, mas aí entra na questão de a reforma tributária, segundo o Haddad, né, 2 etapas. A primeira etapa focada no consumo isso. E a segunda na renda. Isso. E pelas falas do Lula,
ele entende que precisa focar logo direto na renda, tributar o rico, tributar dividendo. Pessoal, vai você ter tributo de dividendo, se preparem, né? Eu mesmo, como empresário, como investidor, como tudo, nem vejo isso como um problema. A minha grande dúvida é como que isso vai ser utilizado da forma, né? Como que isso vai ser direcionado. E a minha pergunta, eu vou enchendo você de perguntas, você vai digerindo aí. A minha pergunta também em cima do que o Haddad citou em Davos e o que o Lula fala peraí, quem é o ministro da Fazenda? Não, o ministro da Fazenda é o Haddad. O Lula vai falar um negócio, por exemplo, uma entrevista grande que ele deu, né, até para a Globo News, para a Natuzaneri. Ele estava lá falando e falou aquelas coisas até do Banco Central, etc e tal, né? Ele estava falando no bojo da discussão do 8 de janeiro. Tanto é que a entrevista 50, 60 minutos, 45 foi então, 8 de... Quando você está numa situação que nem essa, né, você fala um negócio, você cresce a voz. Imagina se vocês estivessem me entrevistando ou falando, qualquer pessoa, né, que está um assunto que é difícil, de repente gata uma outra pergunta, de repente você respondeu daquele jeito. O fervor do anterior. Do outro negócio. Eu acho que foi um pouco isso. O calor do momento. Mas o Lula, ele faz isso, ele sempre fez isso. Ele fala um negócio aqui para essa audiência aqui, depois vira para você e fala outra coisa. Eu não conheço o Lula pessoalmente, mas a impressão que tenho, se ele se materializasse aqui, dava 5 minutos, estava todo mundo amigo dele. Por quê? Porque ele fala a língua do ambiente. Ele sabe, exatamente. Esse que é o jogo que ele está fazendo. Isso para dizer assim, não, eu acho que essa preocupação, eu ainda estou dando uma expectativa de que ele vai conseguir articular isso de maneira correta. Estava fazendo a pergunta, não, porque a Previdência... eles vão mexer na reforma trabalhista a questão dos aplicativos, né? Que entre nós realmente é uma vergonha, né? Tipo, eu querer um sushi 3 da manhã, chega um cara lá, não recebe 7 reais, né? Assim, tem que regular esse negócio, né? Mas quando você estava falando, eu falei, me parece um pouco o Niemeyer, né? O arquiteto, né? Oscar Niemeyer, que fez aquelas linhas lá, devia chegar na mão do projetista, né? Ele falou, filha da puta, né? Olha como eu vou fazer essa estrutura de concreto aqui que você criou, entendeu? Mas fora isso, né? Você tem a leitura de que eu acho que vai ser encaminhado na reforma tributária algumas dessas questões. Eles não devem mexer muito na Previdência agora. Não porque para mexer na Previdência, sejamos francos, tem que mexer com os militares. O Lula não vai mexer com os militares até pacificar essa situação. E para pacificar essa situação, ele vai ter que conversar com os militares, porque aí dos eventos que eu acho que ele tem que ficar atento. Eu acho que é muito provável que o Bolsonaro vai ser preso, mas o Bolsonaro só vai ser preso tendo em vista o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E por que eu acho isso, né? Porque se o pessoal já achava que o Supremo estava muito ativista antes... Imagina depois que pegaram e defecaram em cima de uma Constituição dentro do plenário do Supremo. O Supremo está full pistola. E, na minha opinião, com bastante razão, né? Então, assim, você tem o Supremo de um lado, você tem o Planalto do outro, você tem boa parte do Senado e do Congresso. Né? O ex-presidente Bolsonaro está numa situação muito difícil. Então, ele só vai conseguir... só vão trazer ele de volta... quando o Lula tiver realmente tido uma conversa com os militares e falar, acabou, ou não, ou vocês vão querer vir para cima. Mas por que eu estou falando isso? Porque para discutir a Previdência é a questão dos militares. Ali que está o buraco. Hoje, né? Porque já fizeram de várias formas, está ali o negócio. Então, para dizer que eu acho que eles vão dar algum jeito nisso, mas vamos se preparar. Eu acho que quando vier muito provavelmente o Bolsonaro vai ser preso, esse dia o mercado deve cair forte, porque vai se instaurar um sentimento caótico. Eu acho, e é normal que isso aconteça, né? Mas só vai acontecer isso se o Lula se sentir suficientemente à vontade com as outras forças institucionais para segurar essa bronca. Faltam poucas, né? A princípio. Ele conseguiu uma coisa muito importante, né? Levar todos os governadores naquele dia, tava o Zênio Tarcísio lá. A rampa do palácio. Né? Não, indo lá, não, outra coisa, criar um sentimento de união. De novo, o Lula, aí estava falando antes, ele é muito hábil. Né? Ele pegou esse limão, transformou em limonada na hora. Ele foi tão hábil que ele não caiu na tentação de fazer uma GLO e sim fazer uma intervenção. Olha só que sutil esse negócio. Se ele faz uma GLO, ele ia colocar tanque na rua em Brasília. Imagina, ele mal entrou, tem tanque na rua lá. Ele não caiu na casca de banana. Ele falou, quer saber, eu vou fazer a intervenção, porque aí eu fico no controle das forças, entendeu? Pô. Não, faz todo sentido. Não, o cara foi... Faz todo sentido que... Discretamente. Né? Não, e gênio. É um político hábil. Tanto é que o mercado em si reagiu muito bem. Claro, porque a o mercado... forma como ele... Eu acho que como ele conduziu todo esse processo, né? Porque
foi algo, convenhamos, né? Algo... Eu, quando eu vi, eu falei, não é possível. Os caras entraram e estão tacando fogo, destruindo tudo mesmo. Né? Lembrou muito o Capitólio, né? Exatamente. Então, assim, e tem um negócio que, assim, ele foi muito hábil. E o mercado, na segunda-feira, ficou preocupado até que isso caiu. Acho que abriu em queda, se eu não me engano, no dia 9. Bolsa para baixo, dólar para cima. Mas daí a pergunta na mesa, qual que era? O Lula vai cair? Resposta, não. Se não vai, então vida que segue. Então, assim, aí o pessoal, às vezes mais à esquerda, fala, não, que o mercado não está nem aí. Não, não tem nada a ver isso. A pergunta era essa, a resposta era essa. Então, segue a vida. Agora, a respeito do que aconteceu dia 8 de janeiro, o Lula vai transformar desse limão uma limonada. E muita coisa vai acontecer. Não acho que vai ser pouco, não. Eles vão ter que enquadrar isso logo. Sejamos francos, né? O que aconteceu ali, ou o Estado se posiciona, né? De novo, eu entendo a indignação de um bolsonarista que fala que, olha, foi roubado. Roubado a eleição, acho uma ideia completamente fora do lugar. Mas assim, como assim liberaram esse cara, ele não devia estar concorrendo? Até entendo. Mas dessa indignação se transformar em destruição dos plenários dos poderes, isso dá uma diferença gigantesca. Cara, isso aí é você discutir com seu vizinho, você sai, seu vizinho vai lá e destrói sua casa. Né? Então, ou sei lá, uma briga de trânsito, quem vai lá dar um tiro no outro, não dá. Assim, essa discussão não dá para ter. Desse jeito, não. Não quero dizer que o Lula não tenha algumas questões para serem respondidas. Para ser gentil aquele adjetivo. Mas né? eu acho que aí é todos, né? Eu acho que se a exatamente. gente for pegar na métrica aí, todo mundo tem. Então, assim, sem defender A ou B ou nada, mas acho que todo mundo tem isso aí. Muitas coisas são questionáveis. Claro. Mas deu mais munição, né? Se faltavam argumentos, agora sobram argumentos para ele defender o... Mas é que tá, de novo, o nosso trabalho aqui é ver a reação dos players ou dos agentes relevantes. É fato. A dúvida é, a pergunta é, vai ter reação do Supremo? Brararara? Sim, vai. Isso implica dizer no limite o quê? Eles vão ter que ir atrás do Bolsonaro. Sim, quando isso acontecer, vai ser bom ou ruim? Vai ser ruim no dia. Interessante, no mínimo. Então essa árvore de decisão que ele tem que ter na cabeça. Se for acontecer isso, e deve acontecer isso, porque, por exemplo, o pessoal fala muito do Alexandre de Moraes. Imagina o Alexandre de Moraes como está numa situação que é essa. De madrugada ele estava despachando, né? É isso. Mas aí eu tenho uma provocação em Vamos cima disso, né? Eu acho que assim, a gente viu quanto o Lula se aproveitou da prisão dele para se tornar um mártir, para se tornar um cara ali que, pô, tadinho, né? Injustamente foi preso e tal. E aí, tanto faz, que ele conseguiu voltar e virou presidente. Ponto. Né? E existe uma linha ali que se fala muito que a intenção do governo agora, com tudo que aconteceu, é, primeiro de tudo, caçar os direitos políticos do Bolsonaro. Sim. Né? E você acha que prender ele não seria demais no aspecto de para a imagem dele, fortalecer demais a imagem dele? Claro, eu duvido que o Bolsonaro consiga ter os benefícios que o Lula conseguiu ter ali de ser liberado. Né? Segundo ele, não é o caso, mas ele foi inocentado de tudo ali. Na verdade, não foi isso que aconteceu, mas enfim. Que o Bolsonaro não conseguiria assim, sair da prisão tão facilmente e tudo mais. Mas você não acha que prender já não seria demais e talvez não o Bolsonaro, mas talvez favorecesse mais a imagem da Michelle Bolsonaro, que já colocam ela como uma possível candidata para uma próxima eleição, ou mesmo para os filhos, assim? O nome Bolsonaro em si, entendeu? Não, assim, necessariamente a figura. Eu acho que tem algumas questões aí no meio. Né? Me parece que existe uma intenção muito forte de prendê-lo por conta da magnitude do que ocorreu no dia 8. Ou só prender simbolicamente. Prendeu, fica ali 2 meses. Não sei se é isso, não. Acho que talvez seja um pouco mais forte. Agora, o que eu estou preocupado... qual que é a discussão? O liberalismo, o bolsonarismo vai ter outros herdeiros. Não necessariamente vai ser o Bolsonaro. Entendi. É que o caso do Lula, ele foi ali... Ele soube conduzir politicamente muito bem isso desde o início. A prisão dele foi espetaculosa, no sentido que ele foi para o sindicato de São Bernardo, fez toda uma fala no dia da missa de 7º dia da Dona Marisa. Montou um palanque ali. Então, cara, ele é muito hábil. Eu falo isso com uma admiração muito grande. Não acho de forma... Não é um defeito isso, né? Não. Acho que assim, ele é muito hábil. O presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, não sei se ele tem esses predicados para transformar... Porque ficar 500 dias numa prisão, uma pessoa de 60, na época 60 e alguma coisa, né? Quanto ele está agora? 77 ele está. Não, 70 anos. Cara, o cara não foi permitido ver enterro do irmão.
Não é para qualquer um esse negócio. É uma pressão danada. Mas, de novo, estamos aqui para discutir mercado de capitais. Né? No seguinte sentido, eu acho que... É que tudo isso aí gera um reflexo no mercado. O que eu acho que vai acontecer, esse reflexo que vai acontecer é o seguinte, dependendo como eles fizerem esse ajuste, não esse ajuste, como posso dizer, essa movimentação disso, talvez não vai impedir que alguém de direita volte em 2026. Se eles souberem jogar esse negócio. Se não vier alguém de direita em 2026, o mercado pode se questionar. Será que o DI 2030 está no lugar certo? Acho que pode ter um efeito na parte mais longa da curva, na minha opinião. Não vai ter um trade no curto prazo, que vai ser, meu Deus. Porque o Bolsonaro, pelo visto, perdeu, né? Sem querer, de novo, desmerecer nenhum nem outro. Né? A gente fica nessa discussão, às vezes, meio cheio de dedo, né? Mas todas as forças internacionais se mostraram contra ele. O Putin falou contra o Bolsonaro. A primeira-ministra da Itália falou contra o Bolsonaro. Não tem, assim, ele não tem apoio. Mas aí entra aquela questão que ele nunca foi um cara muito político, nem interno nem externo, né? Então, mas fica o problema. O problema do Bolsonaro é que ele briga com todo mundo, o problema do Lula é que ele não briga com ninguém. O Bolsonaro, a gente não tem ideia o que é isso. O Bolsonaro chamou de baranga a mulher do presidente da França. Você não faz isso. Você não faz. Ela pode ser. Você pode pensar isso, você pode, mas não quer dizer assim, que você possa... não existe essa hipótese. A gente falava aqui, ele era um deputado no cargo de presidente. Como deputado, ele falava o que ele queria a qualquer momento. Mas ele continuava sendo deputado num cargo de presidente. Errou feio, errou rude. Enfim, agora, enfim, vai ter herdeiros do Bolsonaro? Vai. Talvez sejam os filhos dele? Interrogação. Porque nem todos... talvez tenha uma habilidade política. O Bolsonaro, apesar de eu estar criticando, ele teve uma habilidade política de ser um político de nicho dos militares que funcionou pra caramba. Será que o Eduardo, o Flávio, o Carlos... A Michelle mesmo. A Michelle tem essa habilidade toda? Interrogação. Não sei, porque mas não é fácil chegar lá em cima. Não. Nem um eu pouco. acho que assim, independente do que fez ou o que não fez, você se tornar presidente de um país é brincadeira. Mais um... Não é um negócio que qualquer um tem essa capacidade. Não chega lá à toa, né? A gente estava comentando do Lula aqui no Brasil e também você citou alguns presidentes aí que ficaram indignados com o que aconteceu contra o ex-presidente. Como o Lula é visto lá fora? Agora, uma posição externa. A gente sabe que ele é político aqui no Brasil, isso é inegável. Ele se dá bem com todo mundo, com direita, esquerda, centro, em cima e embaixo. E lá fora, como que o mundo olha para ele? Olha de uma maneira diferente da que olhava com o presidente anterior? É porque a gente fala de Brasil. Como que o mundo olha para o Brasil? Mas dentro de Brasil você tem um líder aqui. Como que o mundo está olhando para esse líder agora? Eu trabalho há anos no mercado de capitais. Aí um dia eu fui chamado a uma palestra para um banco alemão, né? Para a diretoria do banco alemão. E foi bem na época da Dilma, né? Que estava aquela bagunça toda. Já não tinha começado a história do impeachment, né? Mas já estava aquele clima horroroso, né? Já no segundo mandato. Isso, no segundo mandato. Né? Entrou o Levi, aí já estava caindo o Levi. Estava aquela zona. Aí eu estava com esses diretores. Que missão, hein? Não, mas assim, falar de cenário, economista é isso, né? Aí eu estava falando assim, quase pedindo desculpa para eles, né? Porque é alemão, né? Eu falei, que desculpa essa zona aqui, né? Que bagunça, né? Tava difícil explicar o Brasil naquela época. Não, tava. Mas aí, vou chegar na resposta aqui. Aí um diretor, percebendo, né, rolou uma empatia, ele falou assim, André, não fica tão preocupado não, porque fazer negócio no Brasil não é tão complicado quanto fazer negócio na Rússia. Por que eu quero dizer esse negócio? Como o Brasil é visto? O Brasil faz parte dos BRICS. Dentro do mundo dos BRICS, apesar de tudo que aconteceu agora, até com o presidente Bolsonaro e por aí vai, o Brasil está muito bem, obrigado. Você pega na Índia, por exemplo, né? Um governo que se a gente acha o nosso complicado, lá é muito mais. Né? O presidente deles, esqueci o nome deles, é um cara complicadíssimo. A China, pelo amor de Deus, um partido comunista que ninguém sabe exatamente como funciona aquilo, ameaçando entrar em guerra com Taiwan qualquer hora. A Rússia, não preciso nem entrar no mérito. A África do Sul também, olha, é complicado. Então, assim, entre o conjunto dos emergentes, do B, até o pessoal entende, até tá ok. E, particularmente, o Lula, ele é um cara que ele é entendido como esse negociador. Então, gostam, né? Aí você corta, né? Tive em Londres o ano passado, né? Fui palestrar em Oxford, depois fui para Londres falar com alguns clientes. Quando você pega um cliente gringo e fala do Lula, né?
Ele fala, não, eu sei, é um populista de esquerda, não tem problema não. O que é a mentalidade do cara? Ele vai fazer uns gastos lá, o juro vai ficar mais ou menos elevado aqui, mas tudo bem também. Sabe, a gente vai ter uma discussão, agora ainda é um período fácil. O que é fácil? Com uma base de comparação muito baixa, Sim. agora tá bico. 2023, 2024 tá bico. A discussão vai ser lá em 2025, quando a Selic voltar a cair para 8, querer cair para 7, aí todo mundo falando, puxa, mas vai crescer mais? Ou seja, dá para cair a taxa de juro sem dar inflação? Lá vai ser difícil, agora tá fácil. Mas respondendo a sua pergunta, no quadro geral, ele é bem visto, porque o Brasil, os pares, é isso, né? Rússia, Índia, China. Comparativo. Estamos bem, estamos super bem. No caso particular do Lula, o pessoal bate o olho e fala, é um populista de esquerda, até posso questionar se é, de que jeito, etc e tal. Mas isso daí, o trade na cabeça do cliente estrangeiro é o seguinte, tá bom, então é juro para cima, legal, entendi. Ou nesse patamar, e aí o meu trabalho vai ser, ou eu tenho que ver um pouco do câmbio, que eu acho que vai acontecer, que é o setor externo, que talvez vale a pena a gente conversar, e é isso. Tá bom. Porque o problema era o Bolsonaro era um cara muito estranho. Mas você acha que então o investidor estrangeiro ele vai olhar para um fator Lula como previsível? É isso que basicamente isso? Sim, totalmente previsível. Eu acho que ele é previsível, Lula. Ele vai falar, tá bom, vai. A dúvida é o seguinte, o juro... Bem, estamos gravando em janeiro, né? A pergunta na mesa é o seguinte, a Selic vai subir? A resposta mais óbvia e que eu acho que é correta é assim, não vai subir. Só que é o seguinte, se você não está comprado, você está vendido. Uma hora que o mercado vai começar a querer jogar essa taxa de juros para baixo. Quando eu falo que é mais previsível, é o seguinte, o trade com Lula é isso. Vai ter alguma coisa que vai explodir a conta ali, que vai ser muito estranho? Não. Por que eu estou falando isso? Na época da Dilma também falava, já conversava, bem, sempre conversei, mas com cliente estrangeiro, eles já achavam estranha ela. Falavam, essa mulher não confio muito não. Que história é essa aí? Né? Porque a Dilma... Bem, long story short, né? A Dilma fez um negócio muito ousado, né? Para dizer o mínimo. Né? Se o Lula vai aumentar o salário mínimo de 1º de maio agora de 2023, a Dilma começou a cortar a Selic lá em agosto de... Ela não, né? O Tombini, né? Mas assim, começou um processo de corte da taxa Selic em agosto de 2011 que caiu fortemente para o patamar que era o patamar histórico, que era o nível da poupança. Vocês lembram que ele teve que alterar a lei da poupança para conseguir jogar a taxa Selic para baixo, sem que os recursos fossem tudo para a cadeia de poupança que financia a construção civil. Enfim, ela vira no dia 1º de maio de 2012, quando a Selic está caindo, e resolve falar que a culpa da taxa de juros alta era o spread bancário. Ela chamou a Febraban para briga em rede nacional de TV. Cara, se controla. Para de fazer isso. Olha a briga que ela comprou. Aí todo mundo olhou e falou, não sei o que é isso daí não. Entende a briga? Assim, mas você acha que ela sabia o que ela estava falando? Ou alguém... Ela sabia, ela quis falar. Né? Ela quis sambar na cara do mercado financeiro. Errou. Daquele jeito errou. Porque o Lula, de novo, né? Obrigado. O Lula, ele fala assim, ele fala essas coisas do mercado financeiro, mas pode ficar tranquilo. Ele conversa com todos os banqueiros. Isso é fato. Então pronto, então assim, tá conversado, né? É isso, assim, ele vai fazer esse jogo, falar uma coisa ali, para depois jogar ali. De novo, presidente Lula, você que nos assiste, e Paulo Guedes também, acho que todo mundo está assistindo aqui a gente. Mas é assim, o jogo é esse e não tem nada errado. O caso da Dilma, ela saiu batendo em todo mundo ao mesmo tempo. Aí até ela achar que, não, vou brigar com o tal de Eduardo Cunha. Tá louco, desculpa. Falar tá louco é complicado, não quero também ser deselegante, né? Mas calma, ela se briga com todo mundo. Então, assim, o Lula, o pessoal entende. Quando olhou para a Dilma e até para o Bolsonaro um pouco, não sei que bicho é esse. Porque, assim, uma coisa, eles até entendiam melhor o Bolsonaro porque era um tropical Trump, né? Um Trump tropical. Tá bom, mais ou menos isso, etc e tal. Só que o mercado não gosta, boa parte do mercado não é que não gosta. Acha que a política de direita desse jeito é uma política que gera muita instabilidade, porque é muita briga o tempo todo. O Lula não quer briga. Ele não quer. Ele vai latir, desculpa. Ele vai gritar, vai em cima de alguns grupos, mas, de forma geral, acho que não é para valer, por assim dizer. Né? Enfim,
Mas responder da parte setorista um pouco isso. Eu acho que assim, só puxando um gancho já falando de Bolsonaro, porque o Lula ele começou aí, o mercado não assustou tanto, ou pelo menos o Lula não conseguiu assustar o mercado tanto, como você falou, né? E outra, é um cara que o mercado já conhece, né? Claro que é. É um cara que o mercado já vivenciou ele em outros momentos, e pode ser que ele esteja até melhor. A dúvida era se ele ia vir o Lulinha paz e amor, né? Ou se o Lula mais rancoroso, né? Por tudo que aconteceu, pelo que você citou, de ter ficado preso tanto tempo, para um idoso, né? Uma pessoa de mais idade e tudo. E eu lembro bem quando, na eleição do Bolsonaro, tudo, e quando ele se reelegeu, tudo, né, que todo mundo botou uma fé muito grande porque ele montou um time muito bom, né? Moro, Guedes, principalmente o Guedes, né? Que é um cara extremamente técnico, um cara de mercado e tudo, para poder conduzir o país. Puta, aconteceram algumas coisas no meio do caminho, pandemia e uma série de coisas. Foi uma tragédia. A gente viu muitos uma guerra, né? Então, assim, foi uma turbulência muito grande durante o mandato dele e tudo, e não conseguiu dar a linha que, em teoria, ele gostaria de dar, ou pelo menos o Guedes gostaria de dar. E a gente vê agora um início de governo tanto é que o pessoal fala que é a carreta furacão, né? É a equipe que foi montada ali. E a gente não vê nomes muito técnicos, né? A gente vê mais nomes políticos, né? Nomes que até conhecidos, anteriores, tudo, e mesmo não só em ministérios, mas em cargos aí, por exemplo, mercadante no BNDES, que é uma preocupação bem grande. Já se fala aí na mudança de lei de estatais. Vale lembrar que um governo de esquerda gosta muito de Estado grande, né? Gosta de ter empresas, não gosta da ideia de privatização, tanto é que não vai ter qualquer privatização que estava em andamento no governo Bolsonaro vai morrer. Se bem que ele sinalizou de Santos, né? Ah, mas não vai, né? Eu não sei, vamos ver. Eu não duvido nada. Pra agradar o Lula, eu não duvido nada. E, de novo, não estou falando mal de você, Lula. Estou falando assim, ele vai ver a situação concreta. Mas, em linha geral, eu concordo com o que você está falando mesmo. E você acha que isso é um problema ou você acha que isso é natural? Porque eu sempre gosto de olhar para uma cidade, um estado ou um país que quanto mais como você olhar isso como empresário, né? Ou seja, temos um presidente da empresa e seus diretores, que cada um entende de uma área, e então todos eles trazem para o presidente como que está a situação e qual a possível solução para aquilo. Em resumo, é isso. Né? Mas quando você traz caras políticos, beleza, o cara entende de política. Mas não seria mais inteligente também ter nomes técnicos? Se a gente olhar todo o corpo de ministros ali, a gente não acha caras técnicos. Um exemplo, pega o Haddad, né, para ministro da Fazenda. Né? Isso é pensando daqui 4 anos? Sim. Ou isso é pensando que o Lula enxerga que ele é um bom nome de economia? Né? Porque, segundo ele, fez 2 meses de economia. 2 meses ou 2 semanas? 2 meses. 2 meses de economia. Não, brincadeira. O Palocci não era economista formado e fez parte do milagre do primeiro mandato, né, por assim dizer. Né? Então, assim... E entenda que não é uma crítica nem ao Haddad, nada. Mas, assim, eu queria entender se você conseguiu, como economista, conseguiu entender a visão que o Lula teve com isso, ou é realmente, vamos deixar o cara em evidência durante esses 4 anos, o público votante talvez não entenda o que ele faz, mas entende que é um cargo importante, então é um nome que vai estar sempre sendo ventilado e surge como um possível nome para a continuidade da era PT. Vamos dizer assim. Bem, vamos lá. Acho que tem 2 dimensões dessa pergunta. A primeira é assim, é importante ter nomes técnicos, né? Você falou de uma questão de uma gestão mais profissional que seja, Sim, né? sem ideia. Vou falar algo aqui talvez polêmico, assim, eu não acredito nessa pureza teórica da economia. Por quê? Porque a economia é uma ciência em disputa de um lado, e mais do que isso, eu mesmo falei que é melhor ser heterogêneo. Tem momento que é para ser heterodoxo, tem hora que é para ser ortodoxo. Exemplo disso. Durante o período Dilma, do primeiro para o segundo mandato, a gente estava com pleno emprego. Você faz política de demanda agregada quando você está com pleno emprego? Resposta, não, você não faz. Você faz justamente o contrário. Você tem que virar a mão para ser ortodoxo e começar a segurar o negócio. Você está agora aqui, né, no momento da economia brasileira, onde, apesar da massa de rendimento salarial estar subindo fortemente, o rendimento das famílias está no pior nível desde a série histórica. Então é óbvio que é para política de demanda agregada. Então, assim, eu não acho que existe uma coisa propriamente técnica em economia. O que existe, quando se trata de economia, claro que gestão é outra coisa. Né? Gestão, por exemplo, você vai fazer uma estrada de ferro. Você tem que ter alguém que entende
da construção daquilo. Enfim, tem que fazer um project finance super bem feito. Mas economia, estou meio falando contra a minha própria profissão, mas é algo mais sutil. Não acho que é isso. É assim tão simples. Por quê? Porque você pode ter uma pessoa super técnica lá. Quer ver um exemplo? Vou colocar desse jeito. O ajuste do Paulo Guedes. Uma coisa que eu acho incrível no Brasil. Não no Brasil, no mundo inteiro. Eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Né? Isso daí é a maior, como fala, passada de recibo que eu já vi na minha vida. Por quê? Porque quando eu não falei que o ajuste do lado da oferta, o Estado gasta menos. Quando o Estado gasta menos, a inflação cai, etc. e tal. Só que para o Estado gastar menos, quer dizer que em várias situações, você diminuiu a renda real de muita gente no curto prazo. Não é isso? Por que você precisa ter um governo conservador ou mais autoritário para implementar uma agenda liberal? Porque necessariamente você está tirando renda de um grupo para dar para outro. Perceberam que tem um conflito distributivo lá? E geralmente quem topa fazer isso é um cara mais autoritário. Né? Por exemplo, o AI-5, né, quando foi assinado, pegando do ponto de vista da ótica econômica, né, tem alguns comentadores que dizem que, na verdade, foi feito aquilo porque você precisava justamente segurar os salários reais, ou seja, tirar o direito de greve, porque você tinha que aumentar a margem de lucro dos empresários para construir um milagre econômico. Legal, fez um milagre econômico, na base da porrada para não ter aumento de salário para ninguém. Então, assim, o gesto técnico ele tem implicações políticas profundas. Então, não necessariamente eu acho ruim um político. Só que, assim, ninguém tem que ser tanto ao mar nem tanto à terra. Isso já deu para perceber que eu sou um cara que fica querendo ficar no meio do caminho, vendo os dois lados. Por que eu falo isso? Vamos supor que chega alguém obeso no médico. Né? O médico fala, você tem que fazer exercício, senhor. Ele fala, eu não vou fazer exercício. Aí o cara fala, tem uma opção aqui, eu posso pegar um pedaço do teu intestino, cortar aqui, pegar isso aqui, jogar fora e colocar um anel aqui e você não vai comer. Tá bom, tá bom. Se é um indivíduo, tudo bem, mas se alguém parou para perguntar para o pedaço do intestino que vai parar na lata de lixo de qualquer hospital qual a opinião dele sobre isso que está acontecendo? Ninguém perguntou. Então, para falar que assim, não existe técnica em economia, porque geralmente você está falando de muita gente. Um bem de capital pode ficar largado aqui, né? Sei lá, você tem uma máquina antiga, você pode deixar ela largada aqui até enferrujar e sei lá o quê. Você não faz isso com gente. Porque não dá para fazer. Mentira, até dá. A gente faz isso durante 500 anos. A gente fez e temos um monte de jovens idosos, e cada vez mais idosos vamos ter, que vão ser gente largada. Mas é uma opção, né? Aí você tem que gastar mais dinheiro com polícia, porque começa a dar problema. Enfim, esse equilíbrio dos infernos. Agora, o que começa a me incomodar, não me incomodar ainda. O Lula, eu estou dando o benefício da dúvida, estamos no começo do mandato. Então, quando for lá por volta de junho, julho, ou sei lá, no final do ano, me chame aqui de novo para ver se eles vão fazer isso ou não. Porque eu posso estar completamente errado. O cara perder a mão lá, dar uma canetada, aumentar o salário e tal. Eu não vejo o problema não ser economista. Porque o problema do economista é ele achar que sabe muito, sabe? Imagina se eu fosse o ministro da Economia. Não, eu sei, vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Pô, você tem que dialogar. Então, nomes mais políticos podem trazer essa sensibilidade. E mais do que isso, o Lula é um cara político. Por que ele precisa de alguém político ali no ministério em torno dele? Por que ele precisa da Simone Tebet? Porque quando o tema chegar, quando a Simone Tebet fala, senhor presidente, preciso falar com o senhor, ela fala, pois bem, o que você quer falar? Por causa disso, disso, disso. Ele sabe que já foi filtrado naquela coisa política para ele tomar uma decisão política porque a gente está decidindo a alocação de recursos na sociedade. Política é isso, em termos econômicos. Alguns vão ganhar, outros vão perder. Tem que determinar quem vai ganhar no momento e quem vai perder no outro. E assim vai se concentrando. Claro, existem teorias econômicas, não, que deixa solto que o mercado resolve. É uma hipótese bastante heróica, na minha opinião. Não é assim tão simples, né? Largar que a coisa funciona... Invisível. Não, algumas coisas podem funcionar, né? Aquela piada também meio besta, né? Pegando o Vale do Silício, né? Internet, né? Esses empreendedores foram lá, né? Eu vi um meme maravilhoso, né? Tipo, a foto de uma garagem, aqui começou a Microsoft, uma garagem, aqui começou a Apple, uma garagem, aqui começou a Amazon. Aí tinha uma foto de uma criança brasileira assim, quem dera ter uma garagem. Por que eu estou falando isso? Porque dependendo das condições, não existe livre iniciativa. Isso daí é uma falácia, um conto de fadas como mais delirante do que a Rapunzel ou qualquer coisa. Não existe desse jeito. Tem que construir as bases. Outra coisa, reclamaram que o Lula, pelo que eu vi das notícias, não aprovou robótica nem ensino de programação em escola pública. A questão, além disso daí ter que passar pela discussão do MEC,
Acho que foi o Kim Kataguiri que fez, não tenho certeza, foi o Kim, foi né? o Kim. Mas é que tá, a discussão é o seguinte, não tem nem lousa na porcaria das escolas brasileiras. Você tá querendo sério que vocês vão comprar kit de robótica e meter no exterior do Maranhão? É isso que é a discussão? Come on, vamos falar sério, vai. Então assim, de novo, vamos sutil. O brasileiro é muito emocionado, acho que esse sangue latino nosso, né? Essa coisa, calor, é o calor, é o calor, nossa, Deus me livre, tá quente mesmo. Bom, acho que são discussões muito amplas, né? Até porque dá espaço aí para cada um ter sua interpretação Claro, em cima disso, né? E eu vou tentar sempre puxar para o lado da economia e reflexo de mercado, que acho que é interessante, né? Para entender o contexto como um todo. Ano passado a gente viu a China, né? Que em teoria é a responsável pelo Covid, vamos dizer assim, né? E estão ouvindo também, velho. O Xi. Um abraço para você, Xi. Tamo junto. A gente viu a China, parece que quando teve a Covid ela não sofreu tanto quanto sofreu no passado, né? Que ela instaurou lá o Covid zero, enquanto o mundo estava parando de se preocupar com o Covid, ela começou a se preocupar mais com todo mundo, e isso causou uma desaceleração da sua economia lá, tá? Vamos resumir o ano, eu particularmente passei o ano inteiro esperando o momento que a gente ia ver a China reacelerar, acabar com o Covid, e praticamente só viu isso agora no finalzinho, quando ela começou a ter, de fato, protestos nas ruas e falou, cara, puta, deixa eu fazer alguma coisa, senão isso pode inflamar. Imagine 1 bilhão de pessoas inflamadas, não deve ser nada bom. Não. Né, para ninguém. Enfim, passou isso aí, acabou o Covid zero, e agora a gente começa a ter um direcionamento de uma China que vai acelerar. Então, a gente não sabe ainda a proporção, vai ter o ano novo lunar da China, né? A gente está em janeiro. Agora, né? Agora, né? Dia 20, a partir de dia 22 de janeiro até 8 de fevereiro. Né? São 15 dias que fechada, como o Lúcio gosta de citar, né? A maior migração de pessoas da face da Terra. Da face da Terra. Ele adora falar isso. Toda vez que fala com ele, ele fala... Não, maior deslocamento de pessoas. Maior deslocamento de pessoas da face da Terra. E que pode gerar mais Covid, né? Que, digamos de passagem, mas que eu acredito que a China não pare mais por causa disso. Né? Ou seja, China acelerando, Brasil acelerando. Acho que o Brasil tem muitas coisas que a China precisa, desde minério, até mesmo petróleo, mas questão de comida, grãos, né? A parte de commodities e a parte também de proteína animal, né? Em todos os aspectos aí. Então, ou seja, o Brasil se beneficia muito com o crescimento de China. A China cresceu 2,8% agora em 22%. Até 3%. 3% para uma China é pouco, né? Para lembrar que em 2021 ela cresceu 8,1%. Então tem uma distância muito grande aí. A pergunta que fica é o seguinte, né? Quando eu falo que o Lula é rabudo, né? Eu acho que assim, isso também é um fator que vai ser muito positivo para o Brasil e que, claro, ele vai colocar na conta dele, né? O que você enxerga sobre isso, né? Porque a China reacelerando, aí você pode falar assim, mas existe a possibilidade dos Estados Unidos entrar em recessão, uma Europa entrar em recessão, e isso pode atrapalhar a aceleração da China. Será? Eu concordo em linhas gerais, no seguinte sentido. Eu acho que a China vai continuar crescendo, isso é bom para o Brasil. O Brasil é sorte também, né? A vida de um político, ou de um país, ou de um empresário, né? Tem muito de sorte, né? A gente achar que só nossa habilidade ou nosso mérito é um auto-engano que é útil. Tem que ter, porque senão você não é afiado para fazer as coisas. Isso daí tem que ter. Sim, a China vai continuar crescendo. E sim, Estados Unidos e Europa não vai crescer. Isso daí quer dizer uma coisa muito importante. A nossa balança comercial, a última vez que eu vi, os países da Ásia era 40% de tudo, se eu não me engano, lá de 2022. Estados Unidos era 13%, Europa 15%, uma coisa assim do tipo. Que bom que eles não vão crescer, Estados Unidos e China, porque isso daí vai ajudar a consertar ou controlar processos inflacionários que estavam se tornando agudos. Quer ver um negócio? A gente vai ter a discussão agora toda sobre o que vai ser feito com a Petrobras, já que vai reonerar os impostos que foram... Coisa estranha, né? Foi feito em 2022 para segurar a bronca da guerra da Ucrânia. Pelo menos não vai subir tanto o petróleo, talvez dê para controlar ali melhor. Isso é uma parte da discussão. Mas a China crescendo, a gente vai se impulsionar com isso. E aí, isso daí mostra para mim mais uma fonte importante. Eu não acho que isso... Não quer dizer que o preço de commodity... Eu acho que ela não vai nem subir nem cair, vai ficar meio de lado. Não porque muitas já subiram. Você pega carne, soja, milho, já subiu que não era para subir. E outra, a China, pela sua capacidade e proporção de compra, ela consegue controlar o preço disso, porque ela não gosta de exportar uma inflação, né? Ela não gosta de pagar caro,
mas também não gosta de exportar a inflação, porque senão o produto dela perde competitividade. Então, esse jogo, né, eu acho que vai ser um jogo que vai... A bola vai ficar menos quicando, sabe? Eu acho, mas vai ser bom a China crescer, Estados Unidos e Europa não crescendo. Por sinal, isso daí tem uma implicação com taxa de juros que vale a pena a gente comentar ainda, porque eu acho que ajuda a provocar alguns pensamentos, enfim. Nem que seja para falar que eu estou errado, né? Não tem problema, faz parte do jogo. Mas a ideia é que a China vai crescer, eu acho que me parece razoável. Esse negócio que você falou, Lácio, da ideia da China, que fez o Covid-0 e tal, tem uma questão política da China que eu não sei avaliar direito, mas um pouco que eu li, parece ter uma discussão, porque teve a recondução do presidente chinês, agora, do Xi Jinping. Isso é uma discussão política que, olha... Político não, economista se mete a cabeça de falar de tudo, mas tem coisas que você tem que falar, olha, não sei que bicho é esse. Mas me parece que ele vai ter que agradar a China, os chineses. Isso é bom pra gente, sem dúvida nenhuma. E para o Partido Comunista também, ele vai ter que remanejar ali dentro. Mas agora ele é o rei supremo ali. Então, né? Mas aí, só uma pergunta em cima disso, que é uma coisa que eu sempre questiono. Às vezes eu acho que 4 anos para você governar um país é muito pouco. Porque a hora que parece que você cria o plano, a hora que você vai executar o plano, acabou o seu mandato. Você tem essa visão ou não? Porque você pega na China, por exemplo, um Xi Jinping da vida, cria um plano de 100 anos para o país e tudo mais. Não estou querendo dizer que um regime A ou B é correto, mas na sua visão, e você acha que o mandato de 4 anos é pouco para você colocar em linha as coisas? Fora o Bolsonaro que perdeu a reeleição, geralmente é um mandato de 8 com plebiscito no meio. Né? A ideia é essa. Eu acho correto. É isso, 4 anos, aí você fala, o cara fez muita bobagem? Sim, não, não fez, continua. Literalmente. Realmente é pouco tempo quando se trata de uma nação, de um plano, né, de uma visão. Criar um projeto de crescimento, de estruturação. E isso daí dá até tempo também para um projeto acontecer e morrer, né? Porque também é complicado, porque o cara faz o projeto, começa a acontecer, aí acho que 8 anos me parece um prazo adequado. Foi muito excepcional o que aconteceu com o Bolsonaro, mas de novo, o problema do Bolsonaro é que ele briga com todo mundo. Ele brigou com todo mundo. Brigou com todo mundo. Não tinha... A impressão que se tinha é que ele estava brigado até com a Michelle. Mas não tinha essa impressão. Tinha até fofocaiada demais aí. Não quero, mas obviamente fofoca não é fonte de notícia. Gente, assim, foi por isso que ele perdeu, na minha opinião, entre várias outras coisas. Por exemplo, o rendimento médio real das pessoas estava despencando, a inflação subiu muito forte. Isso daí é um tiro de canhão. Um tiro de canhão, qualquer político. Não é à toa que eles tiveram que sair correndo, dando auxílio Brasil e emprestando em cima do consignado. Mas aí é aquela coisa, né? Acho que também, historicamente, quem está no poder se reelege porque ele tem a máquina, né? Tem a máquina, tem a exposição, enfim, tem tudo que é necessário para você continuar em evidência, agradar quem precisa ser agradado para poder concluir, ganhar. Mas para além dessa questão dele conseguir se reeleger, porque tem a máquina, e vamos lembrar, o Fernando Henrique segurou o câmbio até os 45 do segundo tempo para se reeleger, aí teve que soltar o câmbio, aí teve que entrar banda diagonal endógena, aquelas loucuras que estudem economia, é divertidíssimo, banda diagonal endógena do câmbio. Enfim, né, todas essas coisas aconteceram, né, mas acho que o mandato de 8 anos me parece adequado, realmente, porque 4 anos, imagina, né, uma empresa pequena, né? Já demora para você aproveitar. Uma empresa pequena em 2, 3 anos você não faz nada. Esquece. Só se estrutura para ver que se ela vai começar a andar. Não, e sem querer fazer provocação, tem empresa que está lá, de repente descobre que tem um rombo maior do que o PL dela, né? Do nada. Do nada. Apareceu aqui. Opa, olha só. Tinha uma aba escondida. Então... Eu não estou querendo, de novo, vocês sabem do que estou falando, eu não estou querendo acusar ninguém nem nada, mas não é incrível que essas coisas aconteçam? Acho que você puxou um assunto que eu acho que não tem como não envolver a economia um fato desse, né? Uma empresa do varejo, que é um setor sensível, né? Eu acho que... Eu, particularmente, não gosto de investir no varejo, porque é um setor que depende muito da economia, depende muito das medidas governamentais que está se tomando, então... E é um setor, principalmente essas grandes empresas, que tem uma estrutura muito cara. Sim. E que você não tem margem de manobra. A economia começa a ir mal até você se estruturar e você tem que manter aquela estrutura. Você pega o varejo na pandemia, as grandes varejistas, né? Então,
se endividaram muito para se manter, para não demitir tanto. É muito intensivo em capital, aí fica sensível a juros, tem todos esses problemas que a gente Exatamente, tem que ter um estoque muito grande, uma série de coisas. Aí a gente vê o que aconteceu com Americanas aí, que do nada se coloca um presidente novo, né? Que é por acaso um ex-presidente de um banco que é um dos credores da empresa, e ele em 9 dias acha 20 bilhões perdidos ali de dívida, né? Em teoria de dívida, que em 10 anos não acharam. O ex-CEO em 10, 20 anos não achou, né? Enfim, independente do que aconteceu ali, acho que a gente pode entrar... A discussão é bem grande, difícil o pessoal não saber. Eu, como economista, não posso comentar de empresas em particular. Mas, mas é de conhecimento comum então, em geral algumas isso, coisas. Mas não é da Americanas que eu quero falar. Sim. Eu quero falar do setor de varejo, que se mostrou bem sensível com um caso desse. Tanto é que o mercado questiona se as outras do varejo também não tem esse problema. E o risco sistêmico, é isso que eu queria falar, sobre o risco sistêmico disso, né? Porque tem os bancos que são credores deles, que vai quebrar banco? Não vai. Os bancos são gigantescos, tem muito mais dinheiro que isso. Mas é um risco sistêmico e aí envolve cadeia de funcionários. Uma empresa dessa quebrar, tem a questão de... A gente estava vendo hoje 44 mil funcionários em média. Caramba, tudo isso. Né? Porque não é só Americanas, né? É várias outras empresas acopladas ali, Submarino, Shoptime, entre várias outras. Né? Então, estamos falando de aí, mais de 40 mil funcionários. E o impacto econômico que isso encadeia, né? Porque, vamos pedir um RJ. Você que eu tá agora sacareando um pouco, né? Até o BBB 23, né? Porque era um dos maiores patrocinadores americanos. Já teve o primeiro eliminado. Mas aí você começa a abrir para empresas... Eu sei que o Boninho nos vê aqui, enfim, né? Só pra... Mas aí o que acontece? Tanto é que nesse caso aí já teve uma empresa internacional que foi lá e tomou o ponto disso, que é o Mercado Livre, que foi lá e tomou... não tinha visto. Pagou até mais, se não me engano. Enfim... E a gente tem um histórico, né, de... Por que eu falo que eu não gosto de investir no varejo? Porque o varejo, historicamente, as empresas grandes quebram. Mesbla, né? Mesbla, Mapping, né? A gente que é mais antigo aí... O Lu é novinho. Nunca ouvi falar, né? Conheço. A gente viu que eram empresas gigantescas e quebraram. Acho que, se eu não me lembro, a Mesbla vendia carro dentro dela. Era uma loucura. Então, era um negócio gigantesco. Mas, em todo caso... quebraram e tudo mais, e a gente vê uma empresa desse tamanho que tem um grupo muito forte por trás, né, que é a 3G Capital, nomes que a gente conhece bastante. E esse risco sistêmico, você acha que se estende ou conseguem segurar isso? E por enquanto não teve vamos dizer assim, uma sinalização política em cima, né? Vamos analisar o que aconteceu com essa empresa para não deixar acontecer e tudo mais. Olha, você acha que isso se estende? Como que você enxerga como economista esse risco sistêmico? Sendo muito franco, eu não saberia dizer, porque eu teria que analisar o setor com mais detalhe para ver se tem um risco sistêmico ou não. Mas uma coisa que me incomoda muito, você falou daquela coisa como fala, de uma gestão técnica e não política, né? Para ver que técnico também, dependendo, pra caramba, né? Às vezes. Ou vamos deixar que é erro, né? Vamos deixar que é erro, né? A partir dessa premissa. Depois você vai investigar, etc e tal. Mas o que eu fico incomodado, uma coisa que me incomoda muito há muito tempo, é o seguinte: empresa de auditoria está pagando para quem? Que história é essa? Sinceramente, eu não quero ser, de novo, deselegante com os profissionais da empresa que fazem auditoria com esse negócio. Mas, de novo, desse jeito, desse tamanho... a gente trabalha numa indústria de capital que, se não tiver credit worth, se não tiver o nome, a palavra, o que é isso? A gente vive de credibilidade no sentido mais profundo dessa palavra. Aí, de repente, não apareceu. Aí, de repente, vão fazer um processo, ninguém vai ser preso nem nada, paga-se uma multa e, segue a vida. Calma lá. E é engraçado que, assim, eu corrijo para ver todos os balanços anteriores, não tem uma linha das empresas de auditoria, né? Auditoria que fala eu assim, acho, olha, existe a possibilidade, uma exposição aqui, uma possibilidade. Não é porque nesse caso é o dobro do PL que tinha a empresa. Como assim? Isso é o dobro. Ela valia 14. É isso, né? 14 era 20. Eu falo, como assim? Isso gera uma insegurança jurídica gigantesca. Mas boçal, assim, as empresas de auditoria, francamente, desde 2008, desde antes, né? Desde 2008, principalmente, você fala, o que é isso? Isso daí eu acho um risco importante. Porque, eu não sei, eu acho que eu estava pensando muito sobre esse caso, até a gente estava falando do seriado do Madoff, né? Sugiro que assistam. Baita série. Baita série mesmo.
Pensando nessas questões de compliance, como funciona, etc. e tal, eu acho que quem devia pagar isso é a B3. Tem um emolumento, porque a B3 tem que... Porque senão é um conflito de interesse muito gigantesco. Tem que ser alguém pagando por fora, falando, você vai ver a conta, né, a contabilidade de todas essas empresas listadas. Sei lá, uma ideia que me veio... Mas não é a CVM que tinha cuidado disso? Não, a CVM vai verificar a contabilidade do cara. Não, Entendi. assim, eles não recolhem emolumento, a B3? Sim. Bastante, a gente sabe. Então pega ou aumenta um pouquinho, ou faz as empresas de capital aberto ter que pagar um FII mensal, ou sei lá o quê, para a B3 contratar, porque não dá. É assim, foi muito feio o que aconteceu. Muito feio. Porque a gente... É uma ideia, tá? Não é que eu acho que... É difícil a gente apontar o dedo, né? Mas parece uma fraude. Parece uma fraude. Por isso que eu não posso nem comentar, nem quero, porque eu não sei ainda. Não, exatamente. A gente não está aqui apontando, mas a questão é que parece, e o problema é o seguinte, né? Se for uma fraude, não é o rico que vai pagar por isso, é o pequeno investidor que tinha ação dela que vai quebrar. Não, tem muita gente que tinha ação, mas também tinha muita gente pequena que tinha ação daquilo ali, que se viu ali de um dia para o outro perdendo 80%, 90% do que valia, né? É que a gente tem a CVM, ela tem uma capacidade, ela é muito... Eu respeito demais a CVM, é uma instituição muito séria. Por isso mesmo que eu faço a provocação de pensar, será que não era o caso de não ter ser... um órgão a mais? Ou esses órgãos mesmo, coleta passa o chapéu ali, né? Ó, vocês não vão mais contratar diretamente, quem vai contratar é eles. Se você errar... Empresa A de auditoria, né? Empresa B, vocês estão fora. Você cita a ideia de a B3 ser responsável pela contratação. Ou seja, a B3 é responsável pela auditoria. Qual empresa ela vai contratar? Aí ela escolhe. Ela vai lá, eles que façam uma disputa, uma licitação caso a caso. Né? Porque atualmente, para ela ter um índice de governança, todos os critérios para estar dentro da B3, dentro da Bolsa, ela tem que contratar uma consultoria e essa consultoria tem que prestar contas. Então, mas esse que é o negócio. Não é só no Brasil isso. Não, foi em vários lugares. Esse que é o negócio. Gera um conflito de interesse muito grande. E é normal, tem esse conflito de interesse. Não quero dizer com isso que não foi feito, que teve... Qualquer coisa fora do normal, né? Eu não quero mesmo porque... A gente não sabe. A gente não sabe, exatamente. Mas pelo amor de Deus, de novo... É tudo pura especulação. Até que se sai algum relatório de uma CVM ou alguma mas coisa... Mas a CVM tenho certeza que eles vão investigar, porque ficou um caso que ficou muito evidente. Em teoria, pode ser o maior escândalo da história do mercado financeiro brasileiro. Né? De uma empresa nesse aspecto. Eu acho que sim, eu acho que vai ser exemplarmente investigado, não por punitivismo nem nada, mas para dar uma tranquilidade. O nosso mercado de capital, eu não estava falando antes que um risco que eu vejo, que é o pessoal, através do BNDES, jogar a taxa de juros muito, muito forte para baixo, isso daí atrapalhar a articulação de uma empresa, de uma indústria de capital, né, do mercado de capitais, que é justamente que origina fundos, FDICs, FIPS, FIIs, etc. e tal, que precisa... Cara, a gente está pegando o plano real, a gente gastou uma fortuna para fazer o plano real, para disciplinar a moeda. Ele é um bebê que foi vindo, e não é a inflação baixa a questão, é a construção de um mercado de capitais, porque se a gente vacila, volta para o mercado de money market, que todo mundo só negocia dinheiro nessa porcaria. E uma parte importante é a indústria de capitais, no caso, empresas listadas na Bolsa, ser suficientemente saudável e absolutamente séria. E a CVM é séria, eu tô falando de convicção de ver o trabalho deles, sei como eles são próximos. Eles vão ter que investigar isso. Quer dizer, assim espero, né? Mas eu acho que vamos mesmo, né? Acho que assim, a gente tem vários detalhes sobre isso. Puta, isso aqui renderia horas de papo aí, porque... Né? Mudando um pouco de assunto aqui, você tem uma visão institucional. Você vem da Gradual, Spinelli, que juntou com Concórdia, virou Necton. A gente, tá do outro lado da mesa, literalmente aqui. A gente é a parte... vou falar obscura, nem é essa palavra, mas a gente tá à mercê da parte institucional. A gente, traders autônomos, tá? Que é a minha profissão, a nossa profissão aqui hoje em dia. A visão institucional, você acha que é muito diferente para o que você tem na massa de pessoas físicas operando na Bolsa de Valores? Aí depois eu quero entrar no que a gente faz. A gente tem uma visão aqui, a gente tenta ser o mais profissional possível em relação ao mercado, né? Sim. Comentei anteriormente com você que a gente dá uma atenção muito, mas muito especial mesmo para o que está acontecendo no mundo, macroeconomia. Isso é básico, né? Sim. Mas
o que a gente tem notado no mercado é que isso é uma deficiência gigantesca, né? Estão buscando certas facilidades que, de repente, não é o caso. Mas eu queria que você desse uma pontuada. Como é a visão institucional? Como que o cara que está dentro de uma corretora, de uma gestora, de repente, está olhando para o mercado? O que vocês fazem que a gente poderia fazer também? O que dá para incorporar? Eu sempre trabalhei em corretoras, né? Com clientes tanto varejo quanto institucionais grandes. Né? Sim. Sempre falei com os dois tipos de cliente. Né? Uma coisa que eu tenho visto... Quando a gente fala grande, é grande, né? Grande, é volume... Bem grande. E, enfim, com várias áreas dentro desses clientes, enfim, justamente fazendo a parte de economia sell-side, que é o que eu estou fazendo aqui, falando do cenário, propondo debate, enfim, né? Uma coisa fantástica essa pergunta, porque existe um mercado do mercado de capitais, ou seja, né? Que mercado é esse, né? Enquanto business, né? O business de vocês, o business que eu trabalhava em corretora, em tese eu estou no sabático, mas enfim, não consigo parar de trabalhar, enfim, né? Tem um monte de coisa acontecendo. Tirou você do sabático aí. Não tem problema não, né? Isso para dizer que deve ser um tédio ser economista na Suécia, né? No Brasil não falta emoção. Mas olha só que curioso, isso é uma coisa importante. A gente criou o Plano Real lá em 94, em 98 você teve a criação do sistema de metas. De lá para cá a taxa de juros Selic veio caindo de maneira, aos trancos e barrancos, mas veio caindo de maneira constante até lá. O que a gente teve de 2018 para 22, né? Aumentou em quanto a quantidade de CPFs na Bolsa? Vocês devem saber melhor que eu. Era pequeno? Era um pega aí 2018. 5 milhões. Vamos pegar 18 para cá? De 1 milhão para 5 milhões. 1 milhão para 5 milhões. Aí o que acontece é o seguinte, caiu de 1 milhão para 5 milhões. Por que foi de 1 milhão para 5 milhões? Caiu, não, desculpa, subiu de 1 milhão para 5 milhões o número de clientes de pessoa física. Por que isso aconteceu, né? Paramos de ser rentista. Hã? O país parou de ser rentista. Não, mas não é só isso, não. A taxa de juros veio caindo. Na hora que a taxa de juros veio caindo, né? Tem essa questão. Por isso que a questão parou de ser rentista, né? Mas você teve inovações tecnológicas também que permitiram isso. Durante a pandemia, gente, quer dizer que eu posso ganhar dinheiro operando opção binárias aqui nesse curso que eu vi desse cara aqui? Que coisa incrível, né? Eu quero dizer o seguinte: muita gente no mercado financeiro se acha um gênio. Porque o mercado, né, a business, a lojinha dele cresceu, mas não reconhece que muito dessa lojinha ter subido foi por conta do amadurecimento do Plano Real através do sistema de metas, de tal sorte que jogou a taxa de juros para baixo, que forçou as pessoas para renda variável. As pessoas se acham muito gênio, né? Muito gênio. Aí a dúvida é o seguinte: chegou de 1 milhão para 5 milhões agora o número de CPFs. Vai continuar subindo a quantidade de CPFs? Talvez não agora. Acho que a gente vai passar um mercado. Quando a taxa de juros começar a cair, sim. Aí talvez sim. Agora, não sei se vai ser já. E outra coisa, as pessoas têm que lamber as feridas dessa crise que teve, mas vai voltar a crescer. Vai voltar a crescer. Tem um limite que não é 210 milhões de pessoas do Brasil, porque o Brasil é um país que, a última vez que eu vi o número, você ganha R$6.000, parabéns, faz parte dos 10% mais rico. É uma piada isso daqui. Isso daqui é o Vietnã. A gente fica brincando de... Muito engraçado a Faria Lima, né? Fica brincando de Manhattan, né? No meio do terceiro mundo. Eu acho máxima a falta de conhecimento de si mesmo, às vezes, que as pessoas têm. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso mercado vai passar por essa questão da quantidade de consumidores desse mercado. A revolução tecnológica já veio, negócios que eram na internet, que você falou obscuro, mas eu entendo. Você quer dizer assim que não era legítimo, não era corretora, não era... Mas dane-se, já é legítimo. Né? Você tem... sei lá, você pega uma Natália Cury, né? Quantos seguidores ela tem? Ela forma, ela levou... Esses dias eu vi ela entrevistando um diretor do Tesouro Nacional para falar de Tesouro Direto. Isso daí já veio. Agora a dúvida é o seguinte, vai vir uma segunda onda de coisa, que até um pouco do meu sabático tem a ver com isso, porque eu quis sair para olhar, porque eu estou curioso com isso. Que bicho é esse que vai virar esse mercado? Porque quando vai entrar Open Finance, Open Bank, vai mudar esse bicho de novo. O poder, eu acho que vai sair das instituições mais tradicionais e cada vez mais power to the people. Claro que você vai precisar de alguém que vai ter que ser o custodiante, que vai ter que garantir a transação. Esse cara vai existir sempre. Mas não com o poder que tinha. Eu trabalho no mercado de capitais em corretora há muito tempo. Né? Antigamente o cara ganhava dinheiro com outro cara porque o cara atendia assim: ô patrão, tudo bem? Tudo? Então, porque chamava o cara de patrão, tratava bem. Hoje... eu peguei quando não tem fidelidade em instituição mais, né? Até porque todo mundo oferece a mesma coisa. Exatamente. Agora... O que muda um pouco é o serviço. Hoje em dia você não vende mais produto, é serviço. Exatamente. Então, assim, esse jogo está mudando. Né? Porque vamos combinar, quando você tinha em 2005,
a taxa de juros no real no Brasil era 12%. 12% acima da inflação em 2005. Quando você tem uma taxa de juros real de 12%, todo mundo é gênio na Faria Lima, né? Caiu para 2%, opa, mostra aí serviço, vem cá, e aí? Que papo é esse? Não, até o espaço. Você tem que migrar para variável você precisa entender o cenário, o setor, tudo que está acontecendo, então, pode andar ou não. Esse que é o jogo que vai ter. E com outras ferramentas, que nem o Open Bank, Open Finance, que o Campus Neto está fazendo, que foi o Pix, mas isso é muito importante. Olha, eu fico muito, muito orgulhoso do nosso Banco Central mesmo. Virou referência, né? Virou referência como economista e como brasileiro, que eu acho que é importante. É uma agenda que é a BC Hashtag, que era a BC+, que tinha começado com o Tombini. Eu lembro de reunião em Brasília, lá em 2005, 2004, para ver o começo dessas discussões, o auditório do Banco Central. Aí foi vindo, pega experiência internacional, qual que é o sandbox, etc. e tal. Chegaram, e todos os presidentes do Banco Central, junto com a instituição, foi fazendo crescer. Coube ao Campus Neto o papel histórico de fazer esse negócio surgir. Mas ele sabe muito bem, né? O Pix, tem o Damaso, que é o diretor de regulação dentro do Banco Central, que é um monstro. O cara é incrível o conhecimento dele institucional. É uma joia que a gente tem lá no Banco Central mesmo, porque assim, alguém que sabe de tudo. Que foi construindo as coisas para criar o Pix. O Pix é uma parte de uma estratégia mais longa que vai entrar no Open Bank, que vai depois entrar no Open Finance. E aí mudou o jogo. Eu achei maravilhoso esse negócio de Pix. Eu tenho amigos que era do governo, da parte técnica, enfim, né? Pessoa que estava no governo Bolsonaro, eu tinha um amigo. E eu lembro quando eu comecei a ver, ele mandou para mim também, enfim, ficamos dando risada disso, que o pessoal começou a chavecar a mulherada, mandando Pix, né? De 50 centavos. Puta, verdade. Então, mensagem, olha isso. Não é incrível o jeito do brasileiro? É incrível. É maravilhoso. Eu fico imaginando a primeira, a criatividade do cara. Eu não vou julgar. Não, mas a primeira, sei lá, mulher ou cara que recebeu um Pix, que Pix é esse aqui? Deixa eu ver. Cara, gênio, mas assim, isso daí para mostrar que o brasileiro tem aptidão. Por que eu tô falando isso? Porque tem aptidão com tecnologia. A gente tem aptidão com tecnologia. E criatividade. Corretoras tradicionais vão existir? Vão. Mas vão ser do jeito que era. Sabe por que estou falando isso? Ideias minhas desse meu sabático, né? Fechei os bancões, né? Aí depois veio as corretoras. Aí começou a surgir os agentes autônomos. Aí esses caras começaram a ser tradeados a peso de ouro. Sim. Eu acho que daqui a pouco vai ter um passo que vai ser, além disso, que vai ser ir atrás dos assessores. Os assessores que tem, seu Lando, tudo bem, tudo, e tá... foi aniversário da tua filha, que legal, tal. Então, ó, tem aqui esse negócio, barará, vai sim, em cima desse cara. Você repara que tá descendo? Sim. E aí, depois que romper a barreira do assessor, é a pessoa física. Esse é um negócio muito... a gente não tem ideia... é isso que eu estou querendo entender. Por isso que eu me afastei um pouco, né? Para olhar esse bicho, né? Vamos ver o que vai acontecer. A gente fala há bastante tempo aqui, né? Que o mercado financeiro está começando, assim, aquela panela de pressão que vem esquentando há bastante tempo, a qualquer momento. Que é o primeiro minuto, o primeiro tempo, né? Aqui tem muito para crescer. A gente atua muito no mercado americano, né? Especificamente Nasdaq. Legal. E o mercado americano é gigantesco. 60% da população está dentro da bolsa. Tem uma coisa da história deles, né? Eles estão muito ligados a isso, né? Agora, taxa de juros baixa a vida inteira, então né? não é um país rentista, né? Então, pessoal, a poupança dos caras é bolsa. Isso. E tem uma coisa, isso daí vai acontecer. Você quer ver uma coisa interessante? Vamos fazer uma conta aqui de padeiro, vai. Quanto é a taxa de juro real livre de risco, você acha, no Brasil? 7? Não, ao mês. Conta de padeiro total, vai 0,5, vai, 0,5% ao mês. Vamos supor que você quer ganhar no INSS, você ganha 4 mil reais, que, sei lá, 4 mil dividido por 0,005. Você teria que ter 800 mil reais para te garantir a 0,5% ao mês, 4 mil reais, né? Bem, era óbvio essa conta, não sei porque fui pegar a calculadora. Mas você vai ter que criar esses 800 mil reais. Porque não vai ter. Porque assim, quando você fala assim, o governo paga 4 mil, é como se tivesse para você 800 mil lá rendendo. Disponível, né? Disponível ad eterno. Aí a dúvida é o seguinte, isso que é muito preocupante, na minha opinião, mas aí acho que... Bem, já que ele está falando de tantas coisas, vou falar disso aí também, que é um tema que está me interessando muito, eu estou estudando muito isso, que é a questão da aposentadoria, que eu vou querer, sei lá se eu vou fazer um curso, alguma coisa, porque é um tema que eu acho que tem que ser melhor
enfrentado pelas pessoas. Mas qual o problema central da Previdência? Né? E aí, só para falar também do tema da política que está falando aqui agora. O problema não é falta de dinheiro. Nunca foi. Nunca. O problema é falta de dinheiro. Por que eu estou querendo dizer isso? Hoje você tem 5 pessoas trabalhando para uma aposentada, aquela conta bem besta, né? As 5 pessoas pagam uma pessoa, tá tudo certo. No futuro você vai ter uma pessoa trabalhando para 5 aposentados, a conta não fecha. Né? Então você precisaria sair de uma previdência pública para uma previdência privada. Mas a questão é que no futuro vai continuar tendo uma pessoa trabalhando para 5 que não estão trabalhando. Então a dúvida, na real, não é o dinheiro, mas como aumentar a produtividade dessa pessoa para que o trabalho de uma pessoa gere produto para 5. Aí a dúvida é o seguinte, se eu cortar o consumo agora, ou seja, diminuir os gastos agora, vai gerar os incentivos econômicos para aumentar a produção, a produtividade lá na frente? Interrogação, se eu der o dinheiro para o pessoal operar em bolsa, é a melhor alocação possível? Não tem resposta para isso. Esse é o ponto. Então a gente tem que observar esse jogo como um jogo menos... como se fosse... porque a impressão que eu tenho de alguns economistas, não querendo sacanear meus colegas, mas meio que sacaneando também um pouco, brincadeira à parte, né? Porque às vezes eles ficam se provocando, que o pessoal mete um atingir meta, né? Quando o Excel veio com aquela opção atingir meta, ele falou, opa, é isso daqui que eu tenho que usar. Não é assim, você tem que fazer um jogo, porque você tem que aumentar. A questão da Previdência é o seguinte, vai ter uma pessoa trabalhando para 5 aposentados. Como eu gero um nível de tecnologia ou produção hoje, para quando esse Tijuco começar a trabalhar, ele conseguir gerar excedente para essas 5 pessoas. Porque senão o que vai acontecer é uma coisa bizarra, né? Vai ter um monte de velho tomando Viagra, indo num cruzeiro via Loki, com 70 anos, né? E um bando de velho no meio da rua com uma receita rosa pedindo dinheiro para remédio. A gente pode falar, nossa, que coisa horrorosa. Bem, a gente já fez isso com as crianças do Brasil, quanta criança abandonada por aí. A gente pode fazer com os velhos também. Estou sendo irônico, tá? Se alguém está vendo, né? Por favor, não me entendam bem. Então, assim, esse jogo é um jogo que tem que ser melhor administrado. E aí, voltando ao mercado de capitais, vai ter que passar, sim, por um conhecimento melhor, etc. e tal. Por quê? Porque uma parcela da população que ganha até, sei lá, 4 mil, 5 mil reais, né? Que é faxineiro, vai ter que o Estado bancar. Não tem muito jeito. Exigir que uma pessoa seja faxineiro de tarde, trader de noite, é mais uma dessas ilusões fantasmagóricas, tipo... Né? Aí você puxa um assunto interessante, né? Porque, puta, ser trader, puta profissão... Eu acho animal, mas puta profissão bosta. Bosta no aspecto de, assim, como é complexo entender tudo isso. Caramba, imagina. E, infelizmente, a gente vive uma realidade... A gente até puxando esse gancho de, puta, faltamos de 1 milhão para 5 milhões. A pandemia causou isso, a queda na taxa de juros causou isso e tudo. Né? Justamente que ser rentista não valia mais a pena, aí muita gente ficou desempregada. Do mesmo jeito que muita gente virou Uber, muita gente falou, puta, acho que o mercado financeiro é uma possibilidade. Vou fazer um curso aqui e tudo mais. Né? Só que assim, quantos anos você está no mercado, André? Quase 2 décadas. Vai. Então, eu estou há 2 décadas. Desde o primeiro contato que eu tive com o mercado, que eu interessei para o mercado, até hoje são 22 anos. Eu tenho 40, cara. Então, mais metade da minha vida. Né? E mais da metade desse processo eu só fiz merda, cara. Né? Só fiz merda e essas merdas me fizeram perder tudo que eu tinha construído. Eu era da área de TI. Tudo que eu tinha construído com TI eu destruí no mercado financeiro justamente porque... eu não tinha educação financeira, não tinha conhecimento do que era o mercado financeiro. Eu confirmo um negócio, só para ter uma ideia aqui, que tem a ver muito com o que você está falando. Eu vi uma informação, não sei se é verdade, tem mais CPF aberto em corretora de Bitcoin do que corretora normal? Muito mais. Cara, isso daí é sintomático. Então, é sintomático. A gente vai chegar onde eu quero. Porque o que acontece? Quando eu falo, eu usei até o termo chulo, mas assim, puta, o mercado financeiro é bosta no nível de dificuldade. Se você não for ou melhor, você não vive nesse negócio. Né? Se você não buscar conhecimento, você não vive dentro do mercado financeiro. Se você fosse um economista meia boca, você não estava nem aqui, não estaria... Sim. Não aqui com a gente, mas no cenário que você vive hoje, né? E o respeito que você tem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, né? As pessoas têm a falsa ilusão, tiveram muito na pandemia e tudo mais, tanto é que assim, você tem 5 milhões de CPF, se não me engano, que são ativos, 300 mil. Tá? E ativos que eu falo que fazem alguma coisa todo dia dentro do mercado. Tá? Acho que é 300 mil? Por aí. Verdade, mas é uma proporção bem menor do que o número de CPFs mesmo. Tá? E porque as pessoas têm a falsa ilusão
né? Principalmente quem conhece o mercado financeiro, e temos os falsos gurus aí que falam que assim, não, um curso de final de semana você vai ficar rico no mercado, venha, aí faz foto na mansão, andando no carrão e tudo mais, né? Que passa a ilusão, o mercado financeiro é dinheiro, né? Sim. Mas passa a ilusão que é simples, sei lá, pegar o dinheiro do mercado financeiro, sendo que você não luta, você não está degladiando ali com gigantes que têm informações que você não tem, que tem conhecimento, tem as melhores cabeças pensando por eles ali e tudo mais, né? Então a Latos em si, a gente prega muito o profissionalismo e que assim, mercado, meu amigão, se você não, no mínimo não for o melhor, você não vai sobreviver muito tempo nisso. Ou seja, tem que ser profissional, tem que entender contexto, que contexto eu englobo, que é cenário como um todo, interno, externo, geopolítica, política e tudo mais. Você tem que unir tudo isso aí, né? Ou seja, no mínimo você tem que ser foda. Sim. Senão você não tem vida dentro do mercado. Você vai só estar se enganando, né? E aí entra no quesito que você citou, que é essa questão de tem muito mais pessoas com conta aberta em corretoras de Bitcoin do que dentro da B3. Por quê? Porque parece que é muito fácil você fazer dinheiro com Bitcoin e tudo mais. Ou seja, as pessoas gostam de ter uma ilusão de dinheiro fácil, vamos dizer assim. Eu acho que tem Por que muita gente cai em pirâmide? Sim, Voltando de novo a questão do Madoff. Tem até um trecho ali, vou dar um spoiler aqui, que chega um momento que a SEC, né, que é a CVM, lançou e falou assim, bichão, pode fechar isso aí e devolver o dinheiro de todo mundo, né, no começo do processo. E a hora que foi devolver o dinheiro, o pessoal, não quero que devolva não, tô ganhando dinheiro com isso aí, eu quero que continue investindo nisso aí. Né? Ou seja, porque gosta dessa... Puta, como que eu ganho dinheiro sem fazer nada? Que nem diria, né, o Casablanca, né? It's all the same old story, a fight for love and glory. É isso, né? As pessoas querem a lua, né? O tempo todo. Tem uma questão que do mercado de capitais, bem, só para falar da CVM, eu acho que esse nosso mercado vai se profissionalizar, no sentido de que as pessoas vão entender melhor os produtos, vão saber. E eu acho que essa coisa do Open Bank, Open Finance, vai poder ajudar a consolidar algumas práticas mais saudáveis, né? Dentro do mercado. Né? E uma delas talvez seja a capacidade das pessoas poderem avaliar o preço de tudo. Né? Bom, eu acho que vai vir. Mas é um trabalho que vocês fazem na Latos, eu acho importante o que vocês fazem aqui. Né? Porque no final das contas é um bando de gente, no melhor sentido de bando, né? Que se junta para trocar ideia, cenário, ver, discutir. Concordo com você, são babaca. Você tá certo, não, você tá errado. E vamos que vida, é isso. E é uma coisa que a gente chama muito é um grande mastermind, né? Que todo mundo tá com o mesmo objetivo. Sim. Não tem concorrente. Ninguém é concorrente aqui. A gente discute cenário. Mas não tem gente na ponta vendida do outro, não? Não tem essas coisas. Tem. Vai aparecer. Às vezes tu comprar, tá vendido os dois também. Mas eu digo concorrente que assim, puta, eu não preciso te derrubar pra... não, isso não. Isso não. Então assim, às vezes eu tô com uma visão, você tá com outra. Mas a questão é que às vezes os dois estão certos. A beleza do mercado é essa, né? Ou às vezes os dois estão errados também. Então, a beleza do mercado financeiro justamente é essa, que existe um nível... Por isso que eu fico falando para os meus colegas mais esquerdos, se eu falando do mercado, vocês não sabem a beleza do mercado. Porque a beleza do mercado é de uma liberdade de opinião que é gigantesca. Fascinante. Porque se alguém comprou, alguém vendeu, então duas pessoas com opiniões radicalmente diferentes sobre a mesma coisa no mesmo tempo. A pessoa fala que o mercado é soma zero, né? Que para alguém ganhar, alguém tem que perder. Não necessariamente. Não necessariamente. Então... De repente, aquela perda fazia sentido por conta de uma coisa... Mas enfim, é belo. Eu acho... Essa é uma coisa minha do mercado financeiro. Eu sou absolutamente apaixonado por isso. Mercado, eu falo que é poucas coisas na vida que te desafiam todo dia, né? E mercado financeiro é isso. É fascinante ao ponto que, assim, todo dia... Sabe aquilo que você pensou ontem? Então, hoje talvez não seja mais isso. Provavelmente não é mais. Então, eu acho que isso tudo vai amadurecer. A gente tem uma discussão muito grande a respeito de aposentadoria. Todo mundo tem que se preparar para isso. O que a gente tem como classe média hoje em dia no Brasil, que é uma piada. Estamos falando de gente rica, na real. É isso, né? Vai ter que se preparar para fazer sua própria aposentadoria. Isso implica dizer um mix de produtos de renda fixa e renda variável que tenham a ver com aquele perfil, com o tipo de coisa. Mas eu acho que a educação financeira vai entrar no Brasil. E isso é uma das preciosidades que a gente foi criando com o Plano Real ao longo de vários anos. Vários anos. Uma geração, um presidente de Banco Central, um presidente, um ministro da Fazenda para o outro, desde 90... Vão criando, que tem a ver com uma história desde 88, criamos uma Polícia Federal, que criou um Ministério...
sabe, vai ser devagar, mas a gente vai ter que olhar cada vez com mais atenção, né? Espero que, não sei se eu estou sendo muito otimista, né? Mas os desafios que a gente tem de longo prazo podem ser superados, que é aquela discussão, vai ter uma pessoa para 5 pessoas trabalhando, né? Quer ver um exemplo bem besta? Eu, enfim, não tive filhos, né? Sei lá, né? Então, quer dizer, quando eu ficar velhinho, doente, né? Eu vou precisar ter um enfermeiro, que vai ser o filho de outra pessoa. Só que as pessoas estão tendo cada vez menos filhos. Entende o problema inflacionário que pode gerar? A China está sofrendo com Então, isso. o problema inflacionário que pode gerar. Eu vou ter que usar, vai ter uma disputa por recursos escassos, porque o problema é o seguinte, não vai ter dinheiro lá na frente, fez um negócio, agora tem dinheiro. Só que assim, o conjunto de bens que eram produzidos a um custo aqui, hoje esse, lá na frente vai ser mais caro. Por quê? Porque não foi produzido na mesma quantidade, logo a inflação mais alta, logo não vale aquele dinheiro. Então, por isso que eu falo, o problema não é dinheiro, o problema é aumentar a produtividade. Como faz isso? Na minha opinião, modestíssima opinião, de maneira heterogênea, não é nem heterodoxo nem ortodoxo. Cada hora você olha e fala, o que está falando? É isso? Claro que é muito fácil eu falar aqui sentado, aqui no Itaim, né? Nas luxuosas instalações da Latos, né? É muito fácil de ficar falando que é assim. Mas é isso no limite, né? Temos que pensar isso, como melhorar a produtividade do brasileiro. Aí é uma discussão. É uma discussão longa, mas eu vim de outro ramo, né? Ramo têxtil. Visitei várias indústrias grandes, mas o processo produtivo ali é absolutamente sucateado no sentido de que, para produzir, um homem hora era caro pra caramba, não rendia. Quando a gente comparava com o processo produtivo de outros países, até países da América Latina aqui, era difícil competir com esses caras. A nossa gestão, as nossas máquinas, a nossa lei trabalhista aqui, tudo isso emperra um pouco o sistema produtivo. E como que eu melhoro isso? Vem de baixo para cima ou de cima para baixo? Eu acho que vou tentar responder da seguinte forma, né? Quando você vai para os Estados Unidos ou para a Europa, né, a gente acha muito civilizado, para dizer o mínimo, né? Você vai num posto de gasolina, você pega, né, a mangueira e coloca a gasolina no teu carro. Você fala, nossa, isso daí é muito civilizado, né? Mas por que isso acontece? Porque o custo da mão de obra é tão alto, mas tão alto, que não faz sentido algum você pagar alguém para alguém pegar uma mangueira e colocar no teu carro. No Brasil faz. No Brasil faz sentido. Mas o problema é que até o frentista foi... Então, o que eu quero colocar é o seguinte, existe uma combinação de capital-trabalho que é o seguinte, quando a gente fala que vou colocar de outro jeito, a gente fala que a taxa de juros no Brasil é alta, né? De forma geral, né? O fim do rentismo e tal. Mas alto é um termo relativo. Relativo ao quê? Em relação a si mesmo? Não pode ser, porque isso daí é uma inconsistência, seria uma tautologia, né? Ela é alta em relação ao custo da mão de obra. A mão de obra no Brasil sempre foi sistematicamente muito barata. Tanto é que a fábrica têxtil, apesar de não ser eficiente, conseguia competir com todo mundo. Por quê? Porque a variável de ajuste era salário. Se continuar sendo a variável de ajuste salário para aumentar a produtividade no Brasil, ferrou. Não dá para competir. Não dá. Então, qual é o segredo? Como se faz isso? Quando a classe D e E virou C, durante o período Lula, isso daí explica, na minha opinião, até o impeachment da Dilma em termos econômicos. Quando a classe D e E virou C, porque... enfim, veio caindo o desemprego, porque aumentou o investimento, não vou entrar nessa discussão, senão vai ficar muito longo. A classe D e E virou C. Quando a classe D e E virou C, foi a década do varejo, do consumo, todo mundo achou lindo, etc e tal. Só que acontece o seguinte, na hora que sobe a classe D e E para C, quer dizer que o salário subiu. Quando o salário sobe, cai a margem de lucro. Quando cai a margem de lucro, temos um problema. Mas como você resolve isso dentro do capitalismo? Capitalismo é acúmulo de capital. Eu pego a pessoa que está trabalhando de frentista ali, o salário dele subiu. A margem do dono do posto de gasolina caiu, porque o salário do cara sobe. Você coloca uma bomba automática e demite aquela pessoa. É assim que funciona. A única forma de você conseguir é conseguir automatizar, porque toda a ideia da competição capitalista que gera aumento da produtividade total é a ideia de poupar mão de obra ou conseguir novos mercados. Mas vamos ficar com a poupar mão de obra de forma geral. Esse cara foi demitido. Uma economia saudável, quer dizer que esse frentista vai sair do posto de gasolina e vai trabalhar na fábrica de bombas automáticas, né? Claro, aí alguém pode falar, então já sei, vamos tirar os frentistas que vai resolver o Brasil. Não é isso, é só para ajudar o raciocínio. Então, assim, é um processo que tem que gerar... O empresário ele só vai inovar. Isso daí vocês que são empresários mais do que eu, porque eu sempre fui funcionário e sócio de corretora, mas sempre fui economista, né? O cara só se mexe quando está na dor. Quando eu falo,
quer saber, eu vou comprar aquela porcaria daquela máquina porque eu Vou quero investir. agora. Vou investir. Porque, meu, não aguento mais esses funcionários enchendo minha paciência. Esse bando de gente desocupada aqui, sei lá, aí cada um lida de um jeito, né? Tem gente que fala que é vagabundo, tem gente que estão me explorando, todas essas coisas. Empresário faz parte, é a vida do cara, né? Mas ele só vai fazer isso quando doer. Mas ele tem que falar, filho, vou fazer isso, vai doer, mas quer saber, eu sei que vai vender ali. Então, assim, é um processo. Por que eu dei toda essa volta? Porque é dinâmico. Não tem uma resposta única. O que eu estou querendo dizer é assim, se a mão de obra no Brasil for sistematicamente barata, não faz sentido você aumentar a produtividade. Porque eu estou falando isso, eu estava numa palestra alguns anos atrás com o presidente de uma grande multinacional de carro. E o tema do evento era Indústria 4.0. Ele chegou na cara de todo mundo, antes de eu falar, ele falou primeiro, depois eu ia falar depois, falando, eu não sou a favor de Indústria 4.0 no Brasil, não. Por que eu vou aumentar meu CAPEX, né? E depois ficar à mercê de tudo que é flutuação que pode ter e custo de oportunidade desse dinheiro, se eu consigo produzir que a mão de obra aqui é mais barata do que na Argentina. Entende? Não faz sentido você investir no Brasil, na lógica mais profunda. Como você altera isso? Vamos continuar com o sistema de metas de inflação, vamos de lá de forma, né, lenta, vamos fazer esse salário voltar a subir, tem que ir acomodando, a classe D vai ter que começar a voltar para a Disney, ou sei lá, vai devagar, aí essas coisas vão indo. E criar horizontes. Qual foi o problema da Dilma? Horizontes de investimento. O problema da Dilma, quando ela faz aquele queda da Selic e chama a Febraban para briga no dia 1º de maio de 2012, é que o ciclo já estava no final. Já estava no final, ela quis prolongar aquilo mexendo na energia elétrica. A galera olhou e falou, o quê? Porque a história da República, só para terminar mesmo, porque acho que a gente já passou bastante do tempo, não sei se... Mas acho que é importante o seguinte, né? Chegou no Fernando Henrique, ele levantou uma bandeira. Estamos estabilizando a economia brasileira. Todo mundo olhou para essa bandeira, disse ok, e meio que levamos o país. Chegou no Lula, ele levantou uma bandeira. Estamos construindo uma nova classe média. Todo mundo olhou para aquela bandeira e meio que levou o país. Chegou na Dilma, ela levantou a bandeira. Estamos criando o país do investimento. Ah, mentira. Quando ela meteu a bandeira na sacola de novo, é que nem um ônibus. Tava todo mundo acelerando, né? Tava o ônibus aqui. De repente o busão freou. Na hora que o busão freou, o pessoal que estava atrás... E muita gente que acreditava no projeto falou, cara, esquece, veio de tudo. E aí entrou numa queda, o PIB de 2014 até 2016, foi 7% de queda. Sabe o que é 7% de queda? É uma boçalidade a quantidade de PIB. Tanto é que o PIB voltou, só para voltar ao início da nossa conversa, ao patamar de 2014 e 2021. A que a gente viveu era da estagflação, né? Com Nossa, a Dilma, foi um horror, foi o caos. Mas, de novo, dá para avançar? Dá, porque a boa notícia entre algumas outras coisas é que é a boa notícia que está ruim, ou seja, a base de comparação é baixa, a gente vai caminhando. Como você resolve esse dilema entre capital e trabalho? Aos poucos. Não tem jeito. Tem fórmula mágica. Não tem. Para o empresário querer investir mais, ele vai ter que sentir mais dor. Eu falo isso, parece que você está falando mal de empresário, mas não é isso. É que uma vez que o empresário, a taxa de juros no Brasil é 13,75, né? Só para pegar a última Selic, né? Quer dizer que qualquer negócio, até uma banca de jornal, em tese, tem que dar mais de 13,75 a hora. E é fácil? Exigir esse nível de rentabilidade é um absurdo. E aí acontece um negócio muito maluco no Brasil. Porque uma vez que alguém consegue estabelecer um negócio que rende mais do que aquilo, ele já tem uma característica quase monopolista em relação aos contrários, aos outros. Então, na verdade, o cara nem faz nada. Ele mete a mão na cabeça, né? Vou relaxar, pega os melhores funcionários lá de outro negócio, fica inovando ali um pouco e ganha. Mas está falando que o empresário é vagabundo. Não é isso, pessoal. Estou falando que o equilíbrio macroeconômico de uma economia a 13,75 é como se você quisesse que um corpo funcionasse bem a 48 graus o tempo todo. Não dá. Queria não dar inflação também, mas assim, não dá. Tá trabalhando no extremo o tempo todo. E aí fica aquele negócio, só para também fechar o raciocínio, que a ideia é o seguinte, que é do Brasil, né? Que é essa ideia muito do empresário, né? Ele consegue fazer isso e tem a taxa de retorno dele sistematicamente nesse lugar, e aí ele fica falando que o Brasil é uma porcaria, uma zona. É muito engraçado isso. O Brasil é uma zona, não gosto de trabalhar, né? Mas a questão é o seguinte, ele conseguiu ganhar dinheiro justamente com o país desse jeito. Porque se fosse qualquer situação de mercado normal, ele não teria crescido da forma exponencial que ele cresceu, porque ele descobriu alguma vantagem que ele descobriu,
que quando ele furou a arrebentação, pensa em um surfista, quando ele furou aquela arrebentação, pronto. O mar é dele. Não quero dizer que é fácil, nem simples, nem que é tranquilo. Só que se a gente achar que vai continuar fazendo ajuste no salário, estamos fritos. Mas é isso. Só para a gente encerrar, então, tá otimista com o Brasil, tá otimista com, não necessariamente com o Lula, mas com essa mudança de governo, você acha que não vai atrapalhar o crescimento do país? Não, exatamente. Eu tô otimista com o Brasil, mas os motivos são esses dois que eu apresentei, né? Até o relatório vi que você pegou ali, né? Permite falar alguns números, vou dar um pequeno spoiler aqui, um relatório super completo que ele fala de Brasil, fala de consumo, fala do consumo das famílias, da balança, inflação, Estados Unidos também, enfim. Dólar, segundo o perfeito aqui, expectativa, projeção, obviamente, né? Com relatório Focus, 5,28 é a média. De acordo com o perfeito aqui, R$5 no final do ano. Perfeito. PIB, 2,1 no final do ano e segundo Focus, 0,78. Isso. Esses são os números, ele detalha aqui muito bem o que ele, a ideia de negócio. Mas a ideia é essa, eu estou otimista, mas é porque tem esses dois vetores simultaneamente. Uma certa herança benigna, que tem a ver com esses fatores de um ajuste a longo prazo feito para o Paulo Guedes, que vão acontecer agora. E aí talvez o Lula seja muito sortudo, para não usar o adjetivo, né, que usou, mas é isso mesmo, né? Que vai acontecer agora, com o mercado do trabalho indo melhor, essas coisas que eu apontei, e simultaneamente um tipo de ajuste que é mais a cara do Lula, que não é heterodoxo, é heterogêneo no sentido de tentar bater do jeito. Tentar trazer coisas de vários lados. E a última a combinação disso, dado que a base de comparação é muito baixa, ou seja, a gente voltou para o patamar de 2014 só em 2021, falar de crescimento é quase uma ilusão estatística. E essa ilusão estatística, qualquer crescimento pode ser muito fácil, né? E lembrando que economista faz projeção com duas casas depois da vírgula porque a gente tem senso de humor, né? Porque 0,78, 2,15... Até coloquei 2,1 porque eu falei, não vou colocar 2,15, palhaçada do caramba. Porque era o que tinha dado, na verdade, ali na ponta do Excel. Mas é isso, estou otimista sim, Lattes. Espero que se confirme esse cenário, porque especialmente para nós aqui, falando seriamente agora para quem nos ouve aqui, nós somos investidores, né? E eu brinquei, né? Meu trabalho não está certo, é descobrir antes da média pela média das pessoas. Mas tem uma outra forma um outro jeito de reformular essa pergunta. Meu trabalho não está certo, meu trabalho é ganhar dinheiro. No sentido muito sucinto e sereno, que é o seguinte: a gente ganha dinheiro saindo um pouco desse comportamento de manada. Aquela frase, aquele ditado, né, que é compra o som dos canhões, venda o som dos violinos, é maravilhoso. Você já viu obviamente vocês já viram, né? Aquele desenho, né? Acho que é do New Yorker, não sei, que é um velhinho falando I have an Excel opportunity. Aí alguém fala do lado, Cell. I'm going out of here. Vai. Então, assim, eu acho que dá para fazer isso, mas eu espero que esse documento, né, e o nosso bate-papo aqui, ajude a pensar e falar, não, André, você está falando bobagem, desculpa, esse PIB que você está pensando, formação bruta, você está achando que vai crescer porque tem uma das hipóteses lá que eu acho que o IGPM, ao cair para o IPCA, vai ajudar. Não, isso é que você está falando é bobagem, não tem problema. Tem China ali no seu não tem, não tem. Eu abro ali algumas considerações rápidas sobre China, mas essa é a questão do tamanho do mercado. Só de Brasil deu 25 páginas. É bastante coisa. Porque eu acredito que, pegando o seu cenário, e somado isso com a China, eu acho que vai ser bem interessante. E eu, como investidor, também espero que isso aconteça, mas como brasileiro também, eu espero que isso... vai ser importante, eu acho que vai ser... A gente mora aqui e torce pelo Brasil, né? Claro. Que o país dê certo. Acho que é importante esse bate-papo nosso, esse tipo de relatório, gera reflexão, né? Gera pelo menos um instinto de, peraí, tá certo ou errado, mas deixa eu entender para poder, de repente, fundamentar, argumentar isso aqui. Se tem alguém das redes sociais que me seguem aqui, né? Não precisa mandar tomar no cu, entendeu? Vai devagar, se discordar. Vai na boa, eu nem te conheço, cara. Sabe? Vai. Eu não vou responder você porque você é um puta mal educado. Mas assim, pô, eu não sou... Engraçado que tem gente que fica falando, você é da Faria Lima, eu nem me conhece, você não tá falando uma bobagem dessa. Mas vamos ser gentil, gentileza gera gentileza, tá tudo certo, estamos aqui. O debate está aberto. O debate tá aberto, não precisa... Aproveitando a rede social, reforça a sua rede social aí, onde está o relatório também. No Instagram, no
Twitter, a minha rede é @perfeito com PH. PERPHEITO, perfeito. Né? E como fala, eu vou desse. Pode entrar lá, porque aí lá tem um canal do meu Telegram, e lá está no Telegram que está o relatório, né? Eu vou fazer uma série de vídeos. Até entra, se inscreve, porque eu vou colocar esse vídeo para debater cada um desses pontos. Né? Perfeito. Então, engraçado, né? Tudo sapático de novo. Tá trabalhando. Mas sabe que o negócio? Eu faço isso de graça, porque quando você é do mercado financeiro ou economista, aquele negócio entra numa veia aqui que a gente não sabe que tem, que você não para de pensar. Eu estava em casa, eu fui para a Bahia, fiquei um tempão na Bahia, eu não parava de pensar, eu falava, é uma doença, é por isso que eu tenho que voltar a fazer análise, porque devia aprender a relaxar, né? Ganhei dinheiro com a vida da corretora, relaxa, cara. Não, mas a questão é que se você ficar um ano sem olhar para nada... Quantos anos você perdeu? Não, uma puta loucura. Tipo, Interestelar, né? Que essa viagem vai durar 15 anos, né? Mas é isso. É um conteúdo que eu gero com muito... Enfim, de um interesse meu muito genuíno mesmo, né? Não é recomendação de compra, nem venda, é para você pensar. Que nem eu brinco nas redes, né? Pensa aí, né? Tipo, vê aí o que você quer. Não precisa concordar comigo, não, né? Mas vamos debater esses pontos. André, queria te agradecer muito aí. Puta papo, né? A gente deu tempo passar aí. Alto nível, né? Ainda mais falar de coisas que a gente gosta, coisas que a gente está inserido ou ter opiniões de quem está dentro inserido e tem visões até mais amplas do que a gente tem. Então é um prazer ter você aqui. Te agradeço mais uma vez, né? Já é de casa, já não é... Já esteve com a gente várias vezes aqui. E depois, lá pro meio do segundo semestre, lá, a gente vai te chamar de novo para ver se concretizou algumas coisas que a gente está comentando aqui. Eu acho que é interessante, né? Ter essa digestão. Sim. Que vai ser essa nova gestão do país, né? Exatamente. Eu queria agradecer demais o convite. Luan também agradecer demais. Também aqui o trabalho técnico. Ao Tony. Ao Tony. Obrigado, Tony, por aguentar esse tempo todo aí a gente falando. E lembrar que... para seguir nas redes sociais e vamos continuar batendo papo. Acho que esse que é o caminho mesmo. A gente vai deixar aqui na descrição, né, do vídeo que vai estar no YouTube, as redes sociais e também o link do seu canal do Telegram também para o pessoal ter acesso ali. Show. E para o pessoal te seguir lá e vamos que vamos. Né? E não vale xingar, né? Não vale xingar. E aproveitando aí, não esquece de deixar seu like aí, seguir o canal, né? E vamos que vamos, né? E André, obrigado mais uma vez. E que dê tudo certo, né? É isso. Que as coisas caminhem como devem caminhar. Lozito, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Bacana a participação, um papo de alto nível. E a gente discute sobre o mercado, sobre o que pode acontecer, quais são as previsões, mas também a gente puxa um pouquinho para o day trade, né? Para o trader, porque são poucas pessoas que têm a nossa profissão que fazem esse tipo de debate aqui. Tenho, pela minha idade, pela minha pouca idade, tenho alguns amigos que estão no mercado, mas infelizmente estão indo por um caminho que a gente não recomenda, enfim. Eu acho que a grande ideia disso tudo também é trazer educação financeira, conhecimento. Acho que principalmente é conhecimento que move o mundo, né? Acho que a gente falou um pouco de de mudanças tecnológicas, de evolução das coisas. As pessoas que não buscarem conhecimento vão para onde? E no nosso caso, só para também fazer uma última ponderação, é o seguinte: o mercado financeiro é um jogo de inteligência. É por isso que eu acho que a política é um péssimo conselheiro. É um jogo de inteligência, né? A gente está pensando na segunda derivada de um jogo que já deve estar ela mesma na segunda derivada sempre. E nesse sentido, a beleza, e por isso que me captura mesmo, e muitos, é que eu não opero, tá? Eu não sou um cara que fica operando. Tem algumas posições que eu monto, mas não é isso. Mas é um jogo que tem a ver com essa inteligência que também me bota toda hora para repensar. O que eu pensei ontem está válido. Por exemplo, eu falei um monte de coisa do Lula. É isso mesmo? Deixa eu voltar, porque o que esses caras estão falando não faz... Assim, é um jogo que eu acho que é um jogo sofisticado, elegante. Quando você gosta disso, você gosta de tudo. Ganhar dinheiro é quase automático, quase meio que vai, entendeu? Porque você gosta, você vê. Principalmente quando você sabe por que você está ganhando dinheiro. Exatamente. Acho que esse é o resumo. Pessoal, obrigado. Até a próxima aí. André, obrigado mais uma vez. Valeu, doutores. Tchau, tchau. Abraço, tchau. pessoal.